noite, pessoal. Convidei agora o professor Wander. Ele já está aparecendo aí, está carregando aqui. Oi, Wander. Professora Érica Rios. E aí, como está? Tá me ouvindo bem? Estou ouvindo bem, estou ouvindo bem. Se não estiver ouvindo, O eu boto pessoal o está fone aqui para galera aí acessando a sala. Acho que TCC é um tema que final de semestre acaba, né, trazendo aí O um povo já monte vai de... ficando ansioso, né? É verdade, principalmente com a banca, né? Com certeza. Eu recebi, ao longo da semana, fui abrindo aquelas perguntas, né, nos stories. Então, eu tenho várias aqui. E aí, à medida que o pessoal for entrando, a gente vai respondendo. Mas acho que tem algumas coisas que a gente já pode falar que a gente sabe que são gerais, né? Que o pessoal sempre tem dúvida, sempre tem problema nesses fins de semestre. Primeiro, galera, eu queria dizer o seguinte, que é, eu estou aqui hoje muito mais como aprendiz do que qualquer outra coisa, porque falar de metodologia perto da professora Érica é um atrevimento meu, certo? Mas, porque inclusive, para quem não sabe, foi a professora Érica que revisou meu livro. Então, É verdade. é, tá vendo? A professora Érica que revisou meu livro. Então, a professora Érica, hoje, para mim, é uma das pessoas mais abalizadas em termos de metodologia, que não é a mesma coisa de ABNT, certo? Começa logo a puxar a orelha de todo mundo. Pelo amor de E Deus. nessa época, e a gente já tem feito essa live durante. A gente fez o ano passado, o semestre passado, né? E foi uma live que deu muito resultado. Antes dessa enxurrada de lives, nós Sim. fizemos, né? Antes da pandemia, antes de tudo isso, nós fizemos uma live, foi muito bacana, porque é impressionante a quantidade assim, a quantidade de problemas que as pessoas têm com o trabalho de conclusão de curso, não só na graduação, mas também em nível de pós-graduação, né, mestrado e doutorado. Mas antes de a gente começar, eu gostaria de fazer aqui um elogio à professora Érica, né, professora Érica, que é doutora em Política Social e Cidadania, é mestre também em Política Social e Cidadania, professora da nossa querida Universidade Católica de Salvador, autora do nosso manual de estilo acadêmico da Universidade Católica de Salvador, do qual eu tenho Consultem, pelo amor de utilizado. Deus. É o quê? Consultem, pelo amor de Deus, e professores aí entrando. É Mandem os orientandos a seguirem. autora, a autora do nosso estilo católico, ou seja, nos salvou em muitos aspectos, inclusive a mim, né? Porque quando a orientando pergunta, eu digo, veja lá no manual de professora Érica que vocês vão tirar as dúvidas. Né? Então, Érica é uma pessoa extremamente gabaritada nessa parte de TCC, e eu, quando tenho qualquer dúvida de TCC, sempre me socorro dela. Então, acho que vai ser uma live muito proveitosa para todos nós. Aí vamos começar a nossa live falando TCC, tirando nossas dúvidas. Né? Também, antes disso, eu queria dizer a todos que estão assistindo, né? Espero que estejam com saúde, espero que estejam todos e todas com saúde, bem. Infelizmente, nós já batemos aí mais de 25 mil mortos, né, no país. Érica, eu tenho acompanhado as postagens de Érica. Érica tem sido uma grande referência também de informação durante esse período do coronavírus. Infelizmente, nós estamos aí vivendo uma situação inusitada que se agrava ainda mais em razão da crise política que estamos enfrentando, né? E é lastimável que estejamos passando por esse momento. Geralmente a gente faz essa live juntos, eu e ela, né? Nos nossos dois Instagrams, e hoje estamos utilizando essa modalidade em razão do distanciamento. Para manter todo mundo seguro. Verdade. Então, gente, E aí, professor? queria agradecer ao professor Wander, que além de ser meu amigo, é meu compadre, por estar aqui nesse momento mais uma vez comigo, para a gente fazer essa tradição, né, de véspera de TCC, salvar um pouquinho aí algumas coisas que a gente Verdade. possa falar para a galera desesperada.
Então, eu acho Sério. que pelo número de pessoas que já entraram, eu já vi que alguns dos que entraram foram pessoas que mandaram dúvidas. Então, eu já vou Já vi me agradecer. orientando aí, professora Karine Tem Rocha, nossa orientando, professora da universidade também. Tem orientando meu aí, professora, já vi. Tereza tá aí, já vi. tem uma galera aí de professores também. Então, eu vou primeiro me dirigir às perguntas que o pessoal me enviou. E aí, se vocês quiserem também ir mandando perguntas, vai anotando aí, porque se eu me empolgar falando Tô e perder anotando, algum, tô anotando. aí a Tenho gente perguntas volta. aqui também. Aí fiquem de olho, porque de repente o que alguém perguntou já é sua dúvida também. Uma das coisas que me perguntaram é se a gente falaria só do TCC da UXAL. Eu disse que não, porque Sim. as questões metodológicas servem para mestrado, Não, servem aberto para também. doutorado, amplitudes diferentes, né, os trabalhos, mas tem coisas, por exemplo, que a gente vai falando aqui que servem para outros TCCs, que não necessariamente sejam de direito, né? E aí o que for muito específico da Professora Cris católica, Gurgel também tá aí, ó. o que for muito Essa específico da querida católica, Cris. comenta, certo? A primeira pergunta que eu tenho aqui é de Vitor Rocha, que foi me orientando, que é meu amigo que está aí. Está fazendo mestrado lá em Portugal. E aí ele me perguntou como é que estrutura o capítulo de metodologia. Isso vai valer para quem está fazendo monografia, né, um trabalho mais longo, quem está fazendo dissertação, quem está fazendo tese, porque no artigo, como é um texto muito curto, eu não recomendo vocês fazerem um capítulo só para metodologia, porque você acaba perdendo espaço que deveria ser melhor utilizado para o desenvolvimento da sua pesquisa propriamente. Então, eu sempre recomendo aos meus orientandos que artigo você coloca a metodologia, descreve na própria introdução, né? E para quem vai fazer os trabalhos mais longos, aí você pode, se preferir, separar a metodologia. Eu, particularmente, prefiro. Travou um pouquinho, Érica. Será que é o meu ou é o seu? Eu não sei. Travou um pouquinho. O Tá seu, travando para para mim, você? é pouco, mas aí o pessoal comenta se tiver alguma Ah, coisa. beleza. Porque qualquer coisa aqui eu coloco no Wi-Fi, se vai travar. Tá. Então, aí Vitor perguntou como é que estrutura esse capítulo de metodologia para a dissertação dele, porque lá falaram para ele para identificar materiais, técnicas e abordagens. E isso, para a TCC na graduação, dificilmente se exige esse nível de detalhamento, de cuidado, e muitas vezes no mestrado também não se detalha, mas eu percebo que isso é um resquício, né, uma conexão das ciências naturais, da ciência da saúde, porque ele sempre tem nos Sim. trabalhos um outro capítulo que é materiais e técnicas, né? Eles dizem separadamente, por exemplo, quem faz experimento de laboratório, aí tem que dizer, né, quais foram as substâncias, quais são as quantidades, etc. Nós, das humanas sociais, não temos materiais a identificar, né? Eu não consigo vislumbrar na pesquisa de Vitor, que eu conheço, um material que você tem que especificar. Usei não sei quantos ratinhos de laboratório. Isso não vai acontecer na nossa área, né? Então, você não vai colocar material, mas você vai sinalizar como técnicas ou procedimentos o quê? Revisão bibliográfica, análise de documentos, análise de conteúdo, entrevista, questionário, seja lá o que você utilizou como procedimento metodológico para Inclusive, chegar ao Érica, seu resultado. Isso são técnicas. Oi? inclusive, fazendo só um adendo ao que você colocou, nós do direito, e eu queria lhe ouvir, eu já sei qual é a sua opinião em relação a isso, nós do direito temos mania de fazer em TCC parecer, né? E não pesquisa. Né? Infelizmente, nós, tanto eu quanto a Erika, nós fizemos mestrado interdisciplinar em política e ciências sociais aplicadas, elas têm mais costume de pesquisar do que nós da área do direito. E algo que, Érica, eu já participei de algumas bancas com a Érica, mas eu queria saber de você, aproveitando essa parte metodológica inicial, como é que é possível que no TCC eu cole uma jurisprudência apenas para corroborar com a ideia que eu estou defendendo, como se fosse uma petição? Não, isso é muito comum porque eu digo assim para meus alunos, quem foi meu aluno de PPD vai lembrar que eu sempre falo isso. Você tem que ter duas personalidades. Uma é o advogado, ou o promotor, o defensor, seja lá qual for a parte profissional, e a outra é a do pesquisador. Porque o advogado ele escreve petição. Ele escreve querendo comprovar um ponto de vista, querendo provar que o cliente dele está certo. Então ele vai sempre seguir uma linha e só vai pensar dos autores e da jurisprudência aquilo que seja interessante para a sua defesa.
Então você vai ignorar deliberadamente como advogado tudo que for contrário. A gente chama de jurisprudência e nem é, porque a gente pega qualquer decisão arbitrária que a gente achar na internet e joga lá como se fosse jurisprudência. E você sabe muito bem que o conceito de jurisprudência não é esse. Jurisprudência tem que ser aquele conjunto de Exatamente. decisões reiteradas, né, da tendência Reiterado. dos tribunais. Então, pegar uma decisão aleatória do TJMG e botar lá só porque seria favorável ao seu cliente, isso não é jurisprudência. Você é advogado, você sabe disso. Você está fazendo isso como estratégia. Mas você chama de jurisprudência por estratégia. Na pesquisa, existe uma possibilidade da sua pergunta de pesquisa exigir que você faça análise de documentos em cima da jurisprudência. Aí não é qualquer brincadeira, não é decisão arbitrária. Aí você vai ter que fazer um recorte temporal e dizer, eu vou analisar a jurisprudência de 2015 e 2020. Você vai ter que pegar todos os tribunais que falam sobre o tema, todos que têm competência, a não ser que você faça um recorte geográfico. E diga, não, eu vou analisar a jurisprudência do TJ Bahia. Pronto. Mas é o TJ Bahia todo. Então você vai ter que pegar Isso. todas as decisões do Eu vi um. recorte. É muito material para analisar. O pessoal brinca de colocar Verdade. jurisprudência em artigo de direito que chega a me dar uma vergonha alheia. Porque o pessoal bota lá uma, duas vezes e acha que é uma competição. Meu Deus do céu, vocês não têm É senso. verdade. É óbvio que isso não é jurisprudência, você sabe o conceito de jurisprudência e não é isso. Então, para você dizer que você fez uma É, análise jurisprudencial, não é assim, botei no Google, peguei as duas primeiras. Isso não é análise jurisprudencial. Você tem que ter uma técnica é de análise verdade. de documentos a isso. E a petição, ela não é similar em nada à redação da pesquisa. Porque senão você faz, como o Wander disse, um parecer, né? Você está fazendo profecia autocumprida. Você já parte de uma verdade e quer comprovar aquilo a todo custo. Isso não é a postura de um pesquisador. A postura do pesquisador ela tem que partir de uma Verdade. pergunta que é uma pergunta mesmo. Você não tem que saber antecipadamente a resposta. Você pode até imaginar, ter uma hipótese em mente de qual talvez seja a resposta. Mas você partir para comprovar a hipótese nem é uma boa ideia. Metodologicamente, o ideal é você buscar rejeitar a sua hipótese. Então, você tem que fazer, se você Inclu- imagina que a resposta vai ser para cá, você tem que fazer sua pesquisa inteira em cima da hipótese para cá. Porque senão você não vai ser rigoroso o suficiente para afastar todas as possibilidades, né? Para ter todo o cuidado em elaborar aquela pesquisa, aquele resultado. Certo? E aí, só para fechar rapidinho, Você o acha que que. Vitor tem Claro. de materiais, de técnicas. As técnicas ou procedimentos é aquilo que no TCC a gente exige que vocês sinalizem. O que você fez, qual foi o passo a passo que você fez? Eu fiz revisão bibliográfica, fiz análise de documentos em cima da lei tal, do relatório tal, do banco de dados tal e tal. Fiz entrevista com quem, quando, onde, por que essas pessoas. Isso é técnica ou procedimento. A abordagem, não necessariamente a gente pede no TCC. Mas mestrado e doutorado, a gente já costuma ter que informar qual é a abordagem. Aí você vai dizer se essa abordagem é qualitativa ou quanti-quali, né? Quantitativa e qualitativa. Se essa abordagem parte, aí no doutorado já se exige que você sinalize a sua base, né? Sua escola de pensamento que você está partindo. Então você tem que ter uma coerência teórica, você não pode pegar qualquer autor pensado aleatoriamente. Eles têm que estar numa linha ali, você tem que articular com coerência os pensamentos. Você não pode pegar um cara do século XIV e dizer que ele concorda com um cara do século XX. Você não pode pegar pessoas de É escolas de verdade. pensamento opostas. Então, isso é a construção do caminho da gente na pesquisa, né? Então, na graduação, a gente exige que vocês informem as técnicas. Aí, ao caminhar até o doutorado, a gente vai exigir um pouco mais do que isso, que você tenha um pouco mais de solidez para entender que olhar é esse. Ah, eu estou partindo de uma abordagem do materialismo dialético, eu estou partindo do interacionismo simbólico, eu estou partindo de fenomenologia. E aí você vai ter que sinalizar tudo isso lá no desenvolvimento do seu trabalho no capítulo de metodologia. Então, Vitor, no seu Eu, por caso, exemplo, forcei você não tem trabalhar com material, materialismo histórico. você vai sinalizar suas técnicas e se você já tiver compreendido agora, até agora, né, no estágio que a sua pesquisa está, qual é a abordagem, você já pode ir colocando, né, abordagem qualitativa, vou analisar os dados em cima desses e dessas bases de pensamento, e tomando sempre esse cuidado, como o Wander bem lembrou, de não fazer profecia autocumprida. Porque qual é a lógica, gente? A lógica de você sinalizar qual é a sua metodologia é uma coisa Um muito aluno básica da que a gente. ciência. É um princípio muito básico da ciência, que é reprodutibilidade. É a possibilidade daquilo que você escreveu Ó, ser Claudine, reproduzido por outros artistas. Oi, Wander, cortou o que foi?
Não, que eu tô vendo tanta gente boa aqui. Claudinha já passou. Claudinha tá aí, Ah, Cris, caindo nossos alunos todos. Maravilha. Muito bom, muito bom. tô vendo a Eu galera tive, entrando aí, né? Eric, um trabalho recente que eu tive esse cuidado, que um orientando meu escreveu sobre o vínculo de emprego do advogado, né, aqui, e ele queria fazer uma análise jurisprudencial. Eu falei, ó, então você quer fazer análise jurisprudencial? Vamos recortar no TST e vamos justificar no seu trabalho que o recorte foi do TST. Depois ele falou, não, Wander, eu acho melhor a gente recortar nos TRTs. Eu falei, olha, são 24 regionais. Tem certeza que Você dá vai, tempo? vai ter tempo de fazer tudo. Aí ele falou, então vamos fazer aqui. Eu falei assim, então durante toda a existência do tribunal, Toda- Hum. tá ouvindo, Kika? Deu uma cortada, mas voltou. Tipo, durante toda a existência do tribunal, aí não, vamos pegar então dos últimos 2 anos. Eu falei, aqui tem 5 turmas, todas as turmas, ou seja, a gente foi, quase que diz assim, desista. Ah, não, a gente tem que Mas pensar, pro para rigor metodologia, você tem que metodológico é pensar importante. no que é viável e no que se sustenta. Porque você não está escrevendo o QI do diário. As pessoas, a ideia é que você tenha Ó, eu como, vou ao tentar, publicar essa pesquisa, ele tem que ser eu vou validado tentar, pelos eu vou tentar, pares, pelos outros pesquisadores. eu vou tentar colocar no Wi-Fi, que eu não sei se é o meu ou se é o seu que está cortando. Deixa eu tentar colocar no Eu, Wi-Fi às aqui vezes, para eu ver se, sei o cortando. Obviamente, eu não sei. O pessoal falando aqui parece que é o seu, ó. Não sei se o seu ou o meu. se vai travar um pouquinho, mas já vai voltar. É. Gente, avisem se o meu estiver cortando também, tá? Porque aí eu vejo aqui o que está acontecendo. Mas algumas coisas, assim, que não é intuitivo para muitos alunos, né? Não é intuitivo. Por quê? Porque você está na graduação, você está começando agora a sua vida acadêmica, a sua primeira experiência de pesquisa. Então é E aí, normal. agora, já foi? E agora parou de travar, vamos Parou ver. de travar? Tô ouvindo, tô ouvindo. Pronto, agora tá de Wanda, tipo, já vi. Acho que já parou agora. Então, gente, só para retomar a questão da reprodutibilidade, né? Que conversa com o que Wanda falou, do orientando dele, e de muitos de vocês, certamente, que também tinham essas dúvidas ao iniciar. Qualquer pesquisa, em qualquer área do conhecimento, ela precisa ter o rigor metodológico para que ela seja validável, né, validada no futuro pelos seus colegas pares, pelos seus professores, por todo mundo que é especialista na área. Então, quando você narra e descreve a sua metodologia, não é à toa, não é porque seu orientador é chato, é porque as pessoas de qualquer outro lugar do mundo que pegarem o seu trabalho e se interessarem pelo mesmo tema, se elas quiserem reproduzir o que você fez, para comparar os resultados. Pode ser que você fez a pesquisa em 2018 com a população aqui de Salvador, com um objeto lá da sua pesquisa. E aí, daqui a um ano ou dois, tem alguém lá em São Paulo que está diante de um problema similar. Encontra seu trabalho na internet e resolve pegar suas perguntas de pesquisa, suas perguntas de questionário e aplicar na população objeto lá da cidade dele de São Paulo. Ele pode querer utilizar e comparar. Então, você precisa ter o detalhamento do que você fez, ter justificativa Sim, coerente do que você fez. Então, você não pode perguntar em que medida uma determinada política pública se adequa a uma determinada lei e passar o trabalho inteiro discutindo um monte de conceito que tem em livro de curso de direito de tal matéria e pronto. sim. Cadê a política pública? Você não ia falar da política pública? Você não ia comparar o resultado da política pública com o que é exigido na lei? Tem que ter lógica entre o que você perguntou e o que você escreveu. Várias bancas eu já fiz, não sei se é o caso de algum dos colegas que está aqui também já terem visto isso, em que a pessoa abre o trabalho dizendo que vai fazer uma coisa, você está na página final do trabalho já e não apareceu essa coisa ainda. A pessoa está até agora repetindo mais do mesmo, o que um monte de livro já diz, né? Passa um capítulo inteiro falando de histórico. Não faça capítulo de histórico se você não é historiador, criatura. Você vai passar vergonha. Eu tenho um ódio de quem faz capítulo histórico sendo do direito, porque eu já vi os colegas da história esculhambando a gente. Porque o pessoal do direito. Aí eles fazem assim: vocês do direito, vocês são assim. Primeiro veio o Platão, que disse isso e aquilo outro. Logo em seguida veio Hegel, logo em seguida. Em seguida. 2000 anos e sei lá quanto de E logo diferença. depois ele Streck. E logo depois vai distrair. E aí as pessoas colocam
fazem conclusões absurdas. Uma vez eu tomei, gente, uma humilhação tão grande de um colega, um amigo que é historiador e que é antropólogo. Eu falando alguma coisa lá, querendo participar da conversa, né? Tipo, querendo participar da conversa, fui falar de direito romano. Passei uma vergonha épica. Eu falo em todas as minhas turmas isso. Não me invente de falar de histórico do instituto se você não é historiador. A chance de você passar vergonha é muito alta. Eu já passei vergonha várias vezes e você também vai passar. Então não me invente. Você que é professor, orientador, não deixe suas almas abençoadas fazerem capítulo histórico. Vocês não são historiadores, vocês também não vão pegar o erro. Eu já tomei na cara várias vezes, porque eu falei, não lembro nem o que foi do direito romano, e eu ouvi por 2 horas que Roma antiga não é uma coisa uniforme, homogênea, que um monte de coisa que eu aprendi sobre direito romano estava tudo errado. Por quê? Porque eu aprendi por gente do direito falando besteira. Então não faça, tá? Ocupe o seu trabalho com coisas que você tem condição de sustentar. Faça a metodologia bem amarrada, porque na hora da banca, o que vão lhe perguntar tem muito provavelmente chance de ser algo metodológico. Dizer, por que você perguntou essa pergunta aqui no questionário? Se você está querendo saber se as pessoas em Salvador, em que medida as pessoas em Salvador conhecem uma determinada política pública, conhecem uma determinada ação da prefeitura, por que você perguntou a idade da pessoa? Aí você, é mesmo. Você não pode ser a pessoa que toma esse susto na hora da banca. Você tem que ter uma Exatamente. valência. Tipo assim, poxa, nem lembrei disso, cara. Nem sei por que eu perguntei, não é mesmo? Não faça Eu essa. acho que esse grau de exigência é muito mais assim para o mestrado e doutorado, né? Na graduação, as pessoas ainda estão aprendendo a fazer pesquisa. Então, há uma tolerância maior Claro. dos professores, inclusive com questões metodológicas. Como a Erika falou, em alguns casos até não dispensado, mas o rigor metodológico é menor. Até porque é algo menos complexo, né? Você escreve por algo que às vezes já está até pacificado e você está ali dando uma visão, enfim. Né? Mas quando vai para a esfera de mestrado e doutorado, as bancas que eu assisti são bancas que a maior parte da discussão trata de questões metodológicas, para saber como você chegou àquela conclusão. E é tão importante esse ponto metodológico que observe agora em relação à questão da Covid. Olhe que estão saindo pesquisas todos os dias e para você saber se uma pesquisa, de fato, ela tem autoridade para chegar àquela conclusão, a primeira que você analisa é a metodologia que Sim. foi utilizada. Senão, ela vai dizer, não, isso aqui foi feito e tal coisa, para não, isso aqui está descartado, isso aqui não pode chegar nessa conclusão. Aí sai às vezes da mídia, não sei que lugar consegue tal coisa. Aí você vai ver, a pesquisa tinha seis sujeitos sendo testados. É muito baixo, não dá para você extrair grandes coisas de uma amostra tão pequena. Aí aqui tivemos acho que Matheus. Matheus falou que tem professor que exige o capítulo histórico, a professora Karine disse que no mestrado foi importante abordar a questão histórica, ela descobriu a verdadeira história da escravidão. Veja, é importante você conhecer o aspecto histórico do seu tema, óbvio, sem dúvida. Isso foi uma coisa que eu ouvi do meu orientador no mestrado, porque eu entrei no mestrado com essa perspectiva de que eu faria um capítulo histórico. Eu estudei o histórico do meu tema a fundo, eu tive professores, aulas inteiras de mestrado, de uma matéria inteira só desse aspecto, li assim, livros e mais livros e artigos para eu entender. Mas eu não sou historiadora, então eu não vou escrever sobre a história do Instituto. Eu preciso entender a história do Instituto, óbvio, sem dúvida. E aí isso foi o que o meu orientador me falou. Uma coisa é você ter que aprender isso. O que você aprendeu não necessariamente precisa estar no resultado da sua pesquisa. O que você aprendeu é desse tamanho e o que você vai escrever é desse tamanho. Mas você só consegue escrever isso daqui se você tiver aprendido isso daqui. Então, não é tudo que você lê que você vai ter que citar. Não é tudo que você estudou que vai ter que aparecer no resultado final da pesquisa. Então, eu já tive alunos que me falaram realmente que meu orientador está exigindo. Depende da sua relação com o orientador, assim. Eu não sei como é com o próximo, qual é a abertura que vocês têm, mas eu acho que é algo a ser discutido. Dizer, olha, meus objetivos de pesquisa são esse e esse. Nenhum deles fazer histórico. E num texto de um artigo de TCC, que costuma variar entre mais ou menos 20 páginas, 30 páginas, é muito curto para você ter um capítulo inteiro falando de história. E aí você fica com aquele problema que cara você perde, coroa você também perde. Agora, Se você fizer o capítulo agora histórico
superficial, pequeno, para poder ter espaço suficiente para outras coisas, o capítulo histórico está horrível. Se você fizer o capítulo histórico grande o suficiente, bom o suficiente para ele ser, né, não passar vergonha, você Você perde sai do espaço foco. para o objetivo do seu trabalho. Então você perde de qualquer jeito. Agora, você acha que há uma diferença entre um capítulo histórico, por exemplo, e historiar determinado fato? Porque, observe, vou dar um exemplo. Em relação à reforma trabalhista, Uhum. geralmente as pessoas contextualizam como a reforma aconteceu, né? Eu não sei se isso seria um capítulo histórico. Isso seria você historiar o fato, por exemplo, no ano de 2017, O contexto. O contexto você vai ter que fazer. contextualizar. Só para ficar claro que existe uma questão de contextualização, né, para que você entenda o cenário sociopolítico daquela determinada questão e você se arvorar em querer discutir a história da humanidade em um capítulo. Ah, Né? gente, quando eu tô falando de história aqui, é que o pessoal, quando resolve fazer capítulo histórico, vai puxar de Roma Antiga, o pessoal vai lá para Jesus Cristo. Não, não vá. Vá para o seu recorte. Sabe? Mesmo que não seja um artigo, mesmo que você esteja no mestrado ou no doutorado, vá para o seu objeto. Vai por mim. Eu sou uma pessoa prolixa. Wanda já viu minha tese. Minha tese é deste tamanho. Eu sou uma pessoa prolixa, eu sou uma pessoa que sabe do que vocês estão vivendo. Né? Assim, contextualize. Mas uma coisa é você contextualizar em alguns parágrafos sem ficar saltando da pré-história humana até os dias atuais. Exatamente. Outra coisa é você estar né, dizendo, não, o ser humano sempre fez isso. Sempre fez o quê? Como assim? De onde vem isso? Cuidado. Então, cuidado, muito cuidado, porque é muito tempo que vocês perdem, às vezes, fazendo capítulos, escrevendo textos, e dói. Eu não sei vocês, mas, em geral, a maioria das pessoas não gosta de perder texto. Quando o orientador manda você cortar, a pessoa sente aquela punhalada no coração, dizer, mas eu fiz com tanto carinho, eu sofri para escrever isso. Eu sei, eu já passei Essa por foi minha madrugada de sábado. Esse miserável quer tirar do meu texto. Não é maldade, gente. Acredite, não é maldade, eu acho. A maioria dos professores, eu espero que não seja maldade. Mas às vezes é para te salvar, sabe? Para dizer assim, tira isso daqui, que isso aqui vai lhe complicar, sabe? Se você levar isso aqui para a banca, você vai apanhar. É melhor não. Então, assim, tem algumas perguntas aqui, várias, que são sobre questões mais iniciais, né? De como você estruturar esse pensamento de estrutura para falar, para chegar realmente no formato do seu TCC, do seu trabalho final. Tem uma estrutura que é geral, que vale para todos os trabalhos científicos, para todos os trabalhos acadêmicos, né, da nossa área principalmente. Primeiro, você precisa ter uma pergunta. A sua pergunta, ela não pode ser meramente retórica. Você não pode já ter uma antecipação do resultado, uma antecipação da pergunta, da resposta na sua cabeça para você não fazer o erro que Bourdieu chama de profecia autocumprida e que eu falo o tempo inteiro. Quem foi meu aluno de PPD ouviu eu falar a expressão profecia autocumprida 10 milhões de vezes. Porque você promete já um resultado, você já tem aquilo na mente. Isso vai enviesar toda a sua análise. Isso é extremamente errado, isso mata o seu trabalho, porque você perde a cientificidade. Então, você tem que ter uma pergunta. Tendo a pergunta, né, você viu um cenário, alguma coisa que você enxergou de problemático, seja Deixa na... eu ver, só uma observação, e essa pergunta, pessoal, também não pode ser uma pergunta assim, porque às vezes a pessoa acha que inventou a roda, fala assim, eu tenho uma pergunta maravilhosa, mas é porque ele não entende do assunto. Tipo É, assim, aí quando ele vai ver, aquilo ali já está totalmente esgotado. Tipo assim, ele acha que é algo extraordinário, que ele inventou a roda, mas na verdade é porque ele ignora completamente o assunto. É algo que não tem mais discussão naquele ponto. Né? Veja, por exemplo, aí vários amigos, André, já vi Ralph aí, uma galera. Né? Valeu, obrigado aí, viu, pessoal, pela audiência. Que bom vocês estarem na sexta-feira à noite, né, nos assistindo aqui para o TCC. E aí, Érica, eu vejo que muita gente, às vezes, chega com aquele problemaço de pesquisa, mas, na verdade, usando aqui uma frase que está muito em voga agora, né, a montanha pariu um rato. Né? é A montanha verdade. pariu um rato. Né? Então, você chega lá e, na verdade, não é bem aquilo. Então, o problema de pesquisa não pode ser um problema seu, que você não conhece o tema. O problema Tem que ser seu um é ótimo. problema tem que ser um problema, de fato,
de uma certa divergência, de algo que cause algum tipo de inquietude, e lembre-se que o seu trabalho vai contribuir com a sociedade também. Porque um trabalho para você pegar e botar dentro da gaveta você bota meia, meu amigo, é melhor, você perde menos Boa, tempo, né? boa. É verdade, eu vejo muito isso em PPD. Às vezes isso eu tenho Davi, meu querido vários desses também. casos. Ó, galera, não vou falar o nome de todo mundo, porque eu vou Ó, todo acabar mundo, beijos, fazendo abraços, alguém, olá, mas, não ó, pode ficar interrompendo. vocês Eu são vejo muito demais. isso em PPD, esse caso. A pessoa não descobriu, né? Não sabe o que é o assunto, não estudou o suficiente ainda. Aí ouviu numa aula de um professor que gosta. Aí o professor falou aquilo com um jeito que a pessoa se interessou e fica, meu Deus, eu vou fazer meu TCC sobre isso. E aí, quando você Cara, começa a é isso estudar, aí. pacífico, não tem nada problemático ali. Aí várias vezes eu falo isso para os alunos de PPD, né? Quando eu vou corrigindo os projetos. Gente, essa pergunta da pacífica é aquele tema que já está batido, isso aqui não tem mais nada para você investigar. Você vai dizer mais do mesmo. Há inclusive a chance de você fazer plágio. Porque se todo mundo já, né, já falou bastante sobre isso, o negócio já está assim, exaustivamente resolvido, descrito, né, na doutrina, etc., não tem por que você se perguntar isso. Tem sempre um aluno que quer falar da transfusão de sangue, da testemunha de Jeová. Não tem, tem um monte de tema de civil. Aí Taylor, para falar, Taylor entrou, eu já me lembrei. Ó. Tem lá, ele entrou Pessoal na de hora civil, certa. pessoal de civil aí, eu não Ele entrou na aguento hora mais certa. aluno que se encanta lá com Taylor, com o David, entendeu? Com a professora Rita Bonelli, O e vem Figueiredo, falar o Rita. sistematicamente dos mesmos temas. Jesus! O que vocês estão fazendo nessas matérias de civil, gente? Tem uns 4 temas que vocês falam que o povo fica em cima, assim, que eu não aguento mais. E vocês aí, E pelo como amor é de que Deus, tá? parem de Rapaz, poliamorismo é um tema que eu tenho visto também com recorrência, viu? ah, não, o pessoal, Taylor vai falar aí, eu vou deixar ela falar. Ela vai falar aí o que que é que o povo toda hora quer, é a mesma coisa. Eu digo, gente, não falem disso mais não, né? União afetiva, gente, tem o que para resolver aí? Não, tudo bem, Clima civil civil é lindo, é legal, sem sabemos. problema civil. Mas a galera vai em 4 coisinhas, assim, 3 ou 4, e fica ali, meu Deus. A transfusão de sangue do Testemunho de Jeová. Tem 10 anos que eu vejo gente pesquisando sobre isso no TCC. Eu não aguento mais. É igual, quer ver o tema do seu trabalho? Jus postulante. Porque, assim, vou dar um exemplo. A pessoa chega na aula de processo de trabalho, ela não sabe que na aula de trabalho, claro, está pegando a matéria pela primeira vez, tem a questão do jus postulante. Aí eu falo, critico os postulantes, a pessoa, tá aí, é isso, vou escrever sobre isso. Eu falo, rapaz, Não escreva, não não. vá, não vá por aí, não. Vamos ver outra coisa. Ah, é. Esse tema aí do jus postulante sempre, sempre tem uma alma também. Aliás, a reforma trabalhista também, né? O pessoal tá assim, em fúria. Só que eu tô presumindo, como eu não sou da área, que de fato ainda tenha muita coisa a falar. Porque Tem, ainda tem, ainda tem. tem pouco tempo. Aí esses eu ainda não tô batendo, não. Mas me dá 5 anos. Pra você ver se eu não vou começar a esculhambar o povo falando. Outro dia eu vi alguém no TCC chamar o Código Civil de novo Código Civil. Pô, o Código Civil é de 2002. Ai, E gente, tem. ainda assim, o novo é o Código Civil. Daqui a pouco a gente vai chegar lá, a gente vai chegar no plágio e vamos chegar também na banca, porque é o que vocês Isso. mais Ó, temem. eu vou fazer aqui algumas respostas de coisas que são bem pragmáticas, são curtinhas de responder, que dizem respeito à estrutura, citações, essas Rapaz, coisas. você Porque eu tá comecei bombado, velho. 70 milhões de visualizações, 71 mil pessoas, com rapaz. milhões. Repare, olha só, não falei na estrutura para vocês, que vocês têm que começar da pergunta. Dessa pergunta, você vai derivar o seu objetivo geral. O objetivo geral é o quê? Responder a pergunta. Porque se não for esse o objetivo geral, nada faz sentido na pesquisa. A partir desse objetivo geral, você vai desenvolver os objetivos específicos, que são passo a passo para você alcançar a resposta da pergunta. Então, não me invente de botar objetivo específico que não cabe no trabalho, que não contribui em nada para responder a sua pergunta. Quando a gente começa a pensar no projeto, a gente pensa, sei lá, 5, 6, 7 objetivos específicos. Mas para artigo, faça 2, 3 no máximo, se você for muito conciso na sua redação. Eu, como não sou, só faço 2. 2, e aí você já vai ter os seus capítulos ali. Porque você vai ter um capítulo de introdução ou de considerações finais, ou iniciais, os 2 de desenvolvimento, um para cada objetivo específico, né? E um outro capítulo de conclusões ou considerações finais. Pronto, 4 capítulos, fechou.
tá ótimo já para artigo. Porque uma coisa que me incomoda muito no povo do direito é que passa a bendita da faculdade inteira estudando por livro, que é manual resumido, esquematizado, desenhado, que cada página tem 3 tópicos diferentes, né? Porque é só um textinho microscópico ali de cada coisa. Aí acha que um texto científico é isso. Não é isso. Você não deve, num texto curto como é um artigo, fazer 7, 10 capítulos com subcapítulos. Não dá para escrever nada desse jeito. Eu corto tudo dos meus orientandos. Eu corto tudo. Corta, corta. Você perde espaço, você quebra a fluidez da leitura. É um texto curto, tá? Eu sei que o presidente da República disse que ler 20 páginas era muita coisa e interpretar ainda, meu Deus do céu. Mas você, que estuda direito, né? Vergonha alheia. Então, por favor, É. pegue seus 2 objetivos específicos, faça um capítulo para cada. Isso não é assim escrito na pedra, tá? Tem casos em que você tem um orientando que tem 3 objetivos específicos e que ele consegue dar conta dos 3, mas em 2 capítulos. Isso é possível. Como também o contrário, você pode ter 2 objetivos específicos e dar conta deles em 3 capítulos. Não é assim. Necessariamente tem que ser igual. Mas essa caixinha que eu estou descrevendo aqui, ela ajuda você que é iniciante a organizar o seu raciocínio e você visualizar o seu artigo, o seu trabalho pronto. Isso serve para mestrado, serve para doutorado, né? Não precisa, porque você está no doutorado e você vai ter muitos anos, você fazer Tem uma coisa curiosa. Tem uma coisa curiosa que é o seguinte: os alunos, quando a gente começa a dizer assim, não, tira esse subtópico, eles olham para vocês como se você fosse maluco, né? Como se você fosse o aloprado. O estudo de manual acaba com a nossa área. Exato. Há um estudo manualesco, que esse estudo de manual, de fato, ele acaba comprometendo. Ele tem o seu lugar em termos de organização de pensamento, mas não dentro do... Isso é a véspera de prova. O lugar do manual é a véspera de prova. Ponto. Para revisão, dentro do aspecto teórico, não dentro do aspecto teórico. Jamais. Não substitui um livro bom, não substitui estudo de artigo científico atualizado. Jamais. Jamais. Certo? Aí o que mais que eu tenho aqui dessas perguntas? Sabe, eu estou empolgado, você corta, ó. A gente passa a tesoura desse monte aqui. Vocês me agradecem depois. Eu corto, aí vocês reclamam, depois vocês me agradecem. Porque né, é a salvação, para você não passar vergonha pública. Uma pergunta de Rômulo. Rômulo perguntou se resumo e palavra-chave são obrigatórias em artigo. Sim. Resumo e palavra-chave sempre tem que... Isso é interessante, Kika. Eu sempre digo para meus alunos o seguinte, pessoal, o resumo tem um porquê. Lembre-se que seu artigo ele vai ser lido por outras pessoas. E, às vezes, você não tem tempo para ficar lendo um artigo todo. Então, a pessoa bate o olho no resumo. O resumo tem que ter, de fato, ali alguns caminhos para você poder identificar. Você bate o olho no resumo. Se for um artigo que vai interessar a sua pesquisa, você lê. Se não for, você descarta. Então, o resumo é importante para que outros pesquisadores saibam o que é que você identificou no seu artigo e se vai servir para eles. Exato. E o resumo, gente, é um texto muito técnico de ser escrito. Eu acho que as pessoas criam uma dificuldade onde não tem. Eu, literalmente, quando eu monto os resumos dos meus artigos, eu literalmente copio e colo os elementos que são típicos de projeto e que estão nas considerações iniciais. Porque o resumo bem feito, o resumo, assim, para uma revista Qualis A1, que são as melhores revistas, que são as mais né, rígidas em termos de exigência para publicar, que não publica só porque é amigo de não sei quem, que você tem que ter uma avaliação cega, enfim. As melhores revistas científicas do Brasil e fora, elas exigem coisas técnicas no resumo. Tem que estar nominalmente identificado. Qual é a pergunta de pesquisa? Qual é o objetivo geral? Quais são os objetivos específicos? Qual foi a metodologia utilizada? E quais são os resultados? Ponto. Então, exatamente. O pessoal confunde o resumo que fez na matéria. Meu professor de processo penal pediu para fazer um resumo desse livro. Não é isso. Resumo de artigo tem que ter esses itens que eu falei. Para que aconteça o que Wanda mencionou. Alguém que pega o seu texto e vai decidir se valeu ou não, se identifica com aquilo ou não, se precisa daquilo para sua leitura ou não. Aí você precisa ter esses elementos claramente identificados. Porque eu falo que é para botar isso, aí o pessoal bota assim. Esse trabalho visa fazer isso, aquilo, outro, e também o objetivo, isso, aquilo, outro. Sim, mas qual é o geral e quais são os específicos? Tem que estar escrito. O objetivo geral o objetivo específico 1 o segundo objetivo específico tem que estar dito. Eu digo isso, gente, eu sou avaliadora, né? Eu sou parecerista de algumas revistas científicas. E todas elas exigem, todas, certo? Então, é um texto técnico, não é um texto que você tem que ser assim, Machado de Assis, fazer uma poesia, botar frase de efeito. Não!
É um texto técnico. Ele tem que ter as informações necessárias Outra coisa, para o seu você falou, trabalho. você falou em Machado de Assis, essas coisas. É interessante também, ainda na ótica do parecer, que geralmente nós do direito adjetivamos muito, né? E até utilizamos muito hipérbole, né? E, O cara, por adjetivo de direito. maravilhosíssimo, excelentíssimo, fulano de tal. Velho, cuidado com isso. Porque, por exemplo, eu já vi isso acontecer numa banca. Observe. Geralmente, quando você convida alguém para uma banca, é de bom tom que você, se aquela pessoa tem um trabalho na área, é de bom tom que você cite aquela pessoa que vai lhe avaliar. É de Mas bom não é tom. Se a pessoa, se obrigatório. você, não é obrigatório, né? Mas se você vai convidar aquela pessoa, a pessoa tem um artigo na área, alguma coisa na área que vai contribuir para seu trabalho, né? Mas eu estou contando isso para dizer uma história que foi o seguinte: um determinado autor, a pessoa citou, né? Uma pessoa que estaria na banca dela e citou um outro autor que era um autor mais nacionalmente conhecido. E para o autor nacionalmente conhecido, ele usou todos os adjetivos possíveis e imagináveis. Do tipo, o maravilhoso, o lindo, o esplêndido, parará, fulano e tal. E para essa pessoa que estava na banca, ele poupou os elogios. Olha que situação constrangedora, né, acaba sendo causada. Não é E elogio você, nenhum. por que Hoje que um é só o sofismo. maravilhindo, por E que não que um é maravilhindo e o tem outra outro nada. e outro é nada. Então, assim, você não deve, no texto acadêmico, adjetivar as pessoas. É fulano, ponto. Total. Né? Tem gente que gosta de botar o Né? currículo. Eu já vi uma vez, a pessoa botou na nota de rodapé o currículo todo do autor, que ela gostava muito. Então, assim, não elogie ninguém nem nada. Nem elogiar, nem, assim, adjetivo em geral, né? Dizer que é emérito professor não sei quemzinho. Dane-se. É Silva. O sobrenome é Silva? É Silva. É Wander? É Costa Júnior. Sou eu? É Carvalho. Exatamente. Acabou. Não tem como. Não, não erre, não cai assim nessa armadilha de ficar ou elogiando ou criticando autor. E adjetivo em geral, corte tudo. Advérbio em geral, corte tudo. Porque enfraquece a cientificidade do seu texto. Fica um texto emocionado e vazio. Porque ou o seu dado fala por si, e o seu leitor vai ler o dado e dizer, meu Deus, que absurdo. É melhor ele ler o dado e pensar, meu Deus, que absurdo, do que você dizer, é um absurdo, que não sei o que, que não sei o que, não sei o que lá, e não trazer nenhum dado. Traga o dado e deixe o dado falar. Né? Deixe a sua solidez teórica, os seus resultados falarem por si. Deixe o seu leitor pensar. Você não precisa entregar mastigadinho um monte de adjetivo, fica até meio infantil o texto. Infantilizar. É. Eu particularmente, assim, Existe eu como lugar, avaliadora, existe. eu sinto que você está tentando me infantilizar como leitora se você ficar fazendo um monte de comentáriozinho se é bom, se é ruim, se é médio, se é isso, se é aquilo. Não faça não, né? E eu Deixa pra... entendo que a militância, eu entendo que a militância acadêmica é importante, mas a Sim, militância acadêmica já está no seu próprio objeto de pesquisa. Por exemplo, eu não vou estudar mercado de capital, meu amigo, a não ser que seja num recorte para poder analisar as desigualdades do mercado financeiro. Mas eu não vou pegar um objeto para poder estudar, sei lá, título de crédito. Qual sim. é? Eu não vou estudar isso, porque não é a minha. Então, quando eu já escolho analisar a precarização do trabalho, eu já estou, por este tema, adotando uma postura. Porque eu acho importante também o seguinte: a gente confunde a chamada a vigilância epistemológica com algo que não existe, que é neutralidade. Sim, Eu já vi exato. muita gente falar, não, porque o texto acadêmico tem que ser neutro. Neutro, só sabão de criança. Não existe. Então, Isso. assim, a sua própria. O que você não pode fazer, que a Erika falou, é ter profecia autocumprida, né? Que aí você estaria cometendo uma fraude, né? Mas o próprio recorte que você faz, se você faz um recorte de gênero, se você faz um recorte de raça, se você faz um recorte de pobreza, se você faz um recorte de políticas públicas, isso já é um ativismo. Isso. Isso, E isso já demonstra o seu você compromisso. tenta fazer ativismo no texto através de muito adjetivo e de você deliberadamente ignorar alguns autores, deliberadamente ignorar alguns dados. Tem gente que ignora dado. Tem gente que manipula o dado para fingir que é uma coisa que não é, né? Então, quando você faz isso, você, ao mesmo tempo, perde a cientificidade do seu texto
e enfraquece sua militância. Porque alguém que é da militância e que talvez não tenha interesse, né? O objetivo da militância é que seja ter mais capilaridade e atingir mais pessoas, ter uma linguagem mais acessível, alcançar espaços fora da academia, etc. Se o seu texto tiver travestido de ciência, ele já não vai, talvez, atingir essas pessoas. E para os cientistas da área, se você comete todos esses erros metodológicos, eles vão lhe desconsiderar como um cientista e não vão querer lhe dar a voz, né, lhe dar espaço como cientista. Então, você enfraquece os dois lados. Péssima ideia. Assim, faça militância, legal, apoio, sou super a favor, faça também. Mas uma coisa é a sua militância, né? Outra coisa é o seu resultado de pesquisa. O seu resultado sendo sólido, sendo cientificamente sólido, ele fortalece a militância, ainda que indiretamente. Entende? Então, muito cuidado com isso e cuidado também com o que algumas pessoas estão me perguntando, e me mandaram perguntas, como é que se faz para ultrapassar a barreira científica, né? Aqui, eu acabei não anotando, né? Foi tanta pergunta, mas, desculpa se eu não lembrei seu nome, mas alguém perguntou como é que faz para ultrapassar essa barreira acadêmica com o meu trabalho de pesquisa, seja o TCC, mestrado, doutorado, o que for. Publica numa boa revista, vai para um congresso, para um evento de destaque, faça suas publicações. Linguagem, Bruno lembrou bem, é muito importante você não tornar o seu texto tão truncado que só um doutor especialistíssimo vai entender o que você está falando. Eu falo sempre para as minhas turmas de projeto de pesquisa que um bom termômetro é você pegar a pessoa na sua casa, seja cônjuge, mãe, pai, irmão, amigo, use alguém como seu leitor beta. Tem que ser alguém que não é do direito, alguém que não é da sua área. Você pega esse alguém e pede para a pessoa ler o que você está escrevendo. E a pessoa tem que ser honesta com você e dizer, não estou entendendo nada. Se uma pessoa inteligente de outra área não entendeu nada, você não está escrevendo bem. Porque, veja, se eu escrevo bem, o engenheiro tem que entender o que eu estou dizendo. O médico tem que entender o que eu estou dizendo. Minha avó, que só estudou até a quinta série do primário, tem que entender o que eu estou dizendo. Minha mãe, arquiteta, tem que entender. Isso quebra, inclusive. E isso, inclusive, é democracia do saber. Né? Você não usar a linguagem como ferramenta de opressão. Você utilizar a linguagem de uma forma que as pessoas consigam entender. Eu estou dando risada aqui porque Cláudia Azevedo comentou, né? Entrei sem querer na live, ela vai me salvar, obrigada. Que bom. Que bom, que bom. Que bom, né? E aí, nossa outra colega perguntou assim, quando o professor, quando o próprio orientador, ele cai na profecia autocumprida, né? Peraí que... Aquele velho problema, com que abertura você tem com esse orientador? Dá para conversar? Dá para você brigar com ele? Escolher orientador, eu acho que é uma coisa interessante, que você tem já seu objeto de pesquisa, enfim, mas escolher o orientador é uma questão de cumplicidade. As pessoas, às vezes, escolhem o orientador sem saber nada da vida acadêmica daquela pessoa. Às vezes não Até é uma dica aqui, exatamente, uma dica aqui para quem quer fazer mestrado, doutorado, quando você for participar da seleção, olhe o Lattes do orientador para a linha que você está se candidatando. Até primeiro, para que você se alinhe à pesquisa guarda-chuva dele, porque se você chegar lá com um negócio completamente fora da linha guarda-chuva, ele não vai lhe aceitar, porque ninguém vai pegar algo que não vai contribuir com nada com a linha da pesquisa guarda-chuva, né? E também precisa saber quem é a pessoa, para você saber se aquela pessoa também serve para ser seu orientador, porque a gente às vezes fica desesperado. Fulano de tal é um professor legal, eu gosto dele, acho ele bacana, mas você nunca leu nada do que o cara escreveu. O cara, às vezes, não tem nenhum tipo de aptidão acadêmica, não gosta mesmo, porque há uma diferença entre você ser professor e você ser pesquisador. Há uma diferença. Há uma diferença. Tem gente que é muito boa de sala de aula, cara que é bom em direito, parará, é um bom advogado, é um puta juiz, é um promotor retado, mas não entende bolhufas da área acadêmica e não tem problema. E não tem problema, cada um na sua área. Mas você tem que saber quem é o seu orientador também, para não cair nesse tipo de armadilha, né? Procurem o Lattes de qualquer um, inclusive na graduação. Eu sempre falo isso também para os meninos. Procurem o Lattes da criatura. Tem professor que nem Lattes tem.
Então, assim, é isso, É. é exatamente o que o Wander falou. Procurem saber primeiro. Às vezes, inclusive, o Lattes até tem coisas lá, mas quando você vai procurar saber, não, a substância não corresponde àquilo. E aí, algumas perguntas eu Manuela tenho perguntou que é linha que é guarda-chuva, só guarda-chuva. para eu poder esquecer. Manuela, é o seguinte, deixa eu explicar coisa rápida para não interromper tanto a A Érica, gente vai ter porque que tem reiniciar mais a live perguntas. Mas é o daqui a seguinte, ó, pouco, tá? Falta daqui a 10 se minutos, cair, a essa gente vai volta. cair, a gente Se abre de cair, a novo. gente volta. É. Se cair, a gente volta de novo, beleza? Ó, a pesquisa guarda-chuva é o seguinte, a pesquisa é um algo contínuo. Você começa lá embaixo com o PIBIC, né, com aqueles orientandos que são da graduação, vai subindo especialização, vai subindo mestrado, vai subindo doutorado. Geralmente, os doutores e pós-doutores, eles têm uma linha de pesquisa já consolidada, e eles que são os orientadores da linha guarda-chuva. Por exemplo, a minha professora Ângela Borges, ela trabalha com precarização do trabalho. Então, a linha guarda-chuva dos orientandos dela, do PIBIC, de todo mundo que está abaixo dela, porque ela é líder do NET, Núcleo de Estudo do Trabalho, ela é a líder, a linha dela é pesquisa e precarização. Então não adianta você propor um tema, não é questão de barrismo e nada disso não, pessoal. É uma questão de otimizar o que está sendo estudado. Não adianta eu propor algo que está fora do que digamos assim, o chefe da linha de pesquisa, para ficar mais claro, o líder da linha de pesquisa, ele está pesquisando. Eu não posso chegar lá no NET para poder estudar, sei lá, as relações de trabalho no Camboja, por exemplo. Se o professor está estudando a precarização do trabalho e uberização no Brasil. Perceberam? Porque é uma troca. Eu vou contribuir com a pesquisa dela, trazendo mais elementos, enfim, e ela vai me orientar contribuindo com a minha. Então, é uma troca. Isso que é uma pesquisa guarda-chuva. É o norte que tangencia aquele grupo de pesquisa que você está participando. Detalhe, isso eu tenho uma repercussão muito direta, porque, veja, todos os professores são seres humanos também. Então, a gente também tem afinidades com alguns mais do que com outros, assim como vocês, né? Eu também fui aluna, eu também tinha professores que eu me identificava mais do que outros professores. Mas o professor que ele é líder de um núcleo de pesquisa, né, como é o caso dos professores doutores em geral, a gente tem um projeto de pesquisa a cumprir. Então, não são resultados só meus. Eu tenho que cumprir dentro do meu guarda-chuva, eu tenho que ter resultados de quem está abaixo de mim. Então, eu não devo aceitar como membro do meu núcleo e alguém que eu vá orientar, uma pessoa que está pesquisando as relações de trabalho das domésticas em Salvador, porque esse não é um tema que eu pesquiso. Isso não é uma área que eu tenho conhecimento para agregar, para lhe dar orientação. E a chance porque eu sou humana, de que quando chegar o trabalho de Vitor, que é meu orientando, que está falando um tema que é assim, coladíssimo com o meu, eu vou ler primeiro de Vitor. Quando chegar Exatamente. um e-mail, né, de um orientando meu desse semestre que está com temas que super tem a ver com o que eu estou Sim. eu vou primeiro mandar coisas para essa pessoa. É natural, né? É ser humano. Então, E tem assim, muita gente. as meninas até comentaram, Joyce e acho que Táfida, isso é algo importante. Procure saber como é que foi a relação, a experiência de orientação de pessoas que já tiveram esse professor como orientador. Isso eu falo sempre, procurem, vocês têm grupo, né, que vocês têm aí no WhatsApp, Facebook, etc. Joguem lá, gente, semestre que vem eu vou fazer TCC, estou pensando em convidar o professor tal para ser meu orientador. Alguém foi orientando dele, como é que foi? E aí veja o que a pessoa vai falar, porque tem gente que tem uma expectativa de ter um orientador babá, que é um orientador que fica no seu pé o tempo todo, que ele liga e não sei o quê. E tem gente que vai odiar isso e não quer isso de jeito nenhum. Eu não sei qual é a sua expectativa. Eu não sei se, tipo, o meu tipo de orientação é o tipo que você gosta, se o tipo de Wanda é, se o tipo de professor Karim. Eu não sei. Você procure saber aí para você não tomar um susto. Eu sou extremamente chata com prazo. Eu leio cada vírgula, eu infernizo os meus orientandos. Acho que Clayton tá aí, Alex foi me orientando. Eu encho o saco dos meus orientandos com um monte de detalhezinho. Tem gente que não gosta, mas tem gente que ama. Então, assim, procure saber, né? Você também não cair Como de diz Caetano, como diz Gil, na verdade, como diz Gil, procure saber, né? Procure saber. Porque tem orientador E que nem recebe e-mail, finge que não lhe conhece no corredor. E assim, você é melhor saber para fugir, né? tem uma questão curiosa aí, que é a seguinte também. Muita gente perde, às vezes, numa seleção de mestrado e doutorado, né? Mas no mestrado, o pessoal perde
e fala assim, pô, mas eu sou uma pessoa excepcional, fiz um texto muito bacana, coisa e tal, meu projeto tá maravilhoso. Velho, mas assim, se você não tiver alinhado com o pessoal vai dizer, foi golpe, porque fulano de tal, que é mais burro do que eu, passou, e eu que sou brocador, não passei. Você não passou, às vezes, porque o seu projeto não tem nenhum tipo de correlação com o que está sendo pesquisado. Né? É coisa básica para quem quer passar no mestrado, é saber a linha que você está se candidatando e quem são os professores orientadores. É básico se você quer passar numa seleção. Você tem que saber. Não adianta você, por exemplo, e tem questões que são colocadas ali, por exemplo, qual é o marco teórico que aquela pessoa que você quer que seja seu orientador utiliza, até para que você não tenha conflito de ideias, né? Mais à frente, que é salutar. É o quê? Me vi na pele. Exatamente. Você tem a conflito de ideias. Eu, por exemplo, eu vou aqui confessar a vocês, eu jamais orientaria alguém que é a favor da reforma trabalhista. A título de exemplo. Quer dizer, ó, pegue outro professor, porque a gente vai ter muito problema teórico. Às vezes é inviável, E eu não sou, da divergência. evoluído. Eu não sou evoluído ao ponto de assinar conjuntamente um trabalho que defenda a reforma trabalhista. Né? E assinar conjuntamente porque o orientador também ele é responsável por aquele trabalho que vai ser exposto. Entendeu? Deixa eu aproveitar esse gancho para responder, já que a gente comentou um pouco de mestrado, porque Camille, acho que foi Camille Gama, perguntou se ela pode usar o mesmo tema do TCC para o mestrado. Acho que foi mais ou menos isso que ela perguntou. Poder você pode, mas veja, a pesquisa do TCC, ela é menor, né? Ela é curta, você faz aquilo em poucos meses. O mestrado você tem 2 anos, às vezes estende por mais 6 meses ou até um ano. Então tem que ser uma pesquisa de mais volume, de mais corpo. Então você pode pegar o mesmo tipo de objeto que você pesquisou e ampliar um pouco para o mestrado. Nada impede. Mas também não há problema se você quiser mudar completamente. Eu mesmo, se você pegar objeto de minha pesquisa, de meu TCC, que eu não tive na graduação, na minha época não tinha, eu fiz na especialização. E por várias circunstâncias aleatórias da vida, eu não fiz especialização numa área que de fato me interessava, era por conta de onde eu trabalhava na época. Então não tem nada a ver. Meu TCC de especialização é na área de direito empresarial. Para quem me conhece aí, sabe que não tem nada a ver comigo, direito empresarial. Mas na época tinha. Ui! Verdades foram ditas! Verdades foram ditas! Quem quiser, pega lá no meu WhatsApp, pode entrar lá, ó, pode entrar no meu site, profericarios.com, tem lá meu currículo todo, todas as minhas coisas podem ver. A passagem. E o meu da graduação foi de penal. E o meu da graduação foi de penal. Outra verdade foi dita. Oi! Pois é. Aí o que acontece? No mestrado eu falei judicialização de políticas sociais, especificamente da de saúde. E no doutorado eu falei de relações de continuidade de colonialidade no Conselho de Segurança da ONU. Não existe nada escrito na rocha, assim, que você precisa seguir a mesmíssima coisa, a mesma linha para sempre. Se você tiver um interesse mais, né, objetivo e quiser ir adiante, nada, problema nenhum, vá. Se você divergir, for para outro canto, descobrir outras coisas, também não tem problema nenhum. Agora, não ache que o seu projeto do TCC você pode copiar e colar, submeter para o mestrado e ser aprovado. Porque o pessoal vai exigir um nível maior no seu marco teórico, de densidade. Vai olhar para aquilo e dizer, ué, mas isso aqui você acaba em 6 meses, você vai fazer o quê em 2 anos de mestrado? Né? Então, o projeto de mestrado, você tem que pensar na viabilidade para esse lapso temporal maior. Então, tem que ser uma pesquisa de mais escopo. Agora, o mestrado, ele não demanda ineditismo. Eu fiz até um post sobre isso, quem quiser entra aí no meu Instagram, algumas semanas atrás, em que eu expliquei o que é ineditismo, em mais detalhe, porque o mestrado não exige e o doutorado exige. Agora, não é porque não exige ineditismo que você pode simplesmente ficar falando mais do mesmo e da testemunha de Jeová e do transfusão de sangue e coisa que ninguém mais está, né? Não tem porquê você estar pesquisando isso, tá? Então, nem 8, nem 80. Você pode usar... Aí, Yuri e Camila perguntaram isso. Né? Aliás, vai cair a live em alguns segundos, tá me avisando. A gente vai voltar. Porque a gente vai falar de banca, porque são muitas coisas. A gente vai falar de banca, vai falar de plágio, né? Vai cair, a gente vai voltar. Só para finalizar, o TCC não é um projeto de mestrado. Você não pode pegar o seu TCC e apresentar para a seleção de mestrado. É outro projeto que você vai fazer.
Já está carregando. Então, eu estava finalizando a pergunta de Camille, né? Vocês podem sim seguir com o mesmo tema, mas você necessariamente vai ter que pegar o edital desse programa de mestrado para fazer cada programa de mestrado e doutorado, ele tem um edital de seleção. Então, você vai ter que abrir o edital e verificar exatamente o que é que eles pedem para você se submeter. Então, necessariamente, você vai ter que fazer um projeto. Então, você pode pegar o projeto que for do seu TCC, melhorar, dar mais substância, ampliar o escopo. Por exemplo, se você tinha feito um recorte temporal menor, amplia um pouco, alguma coisa que justifique você passar o mestrado inteiro com aquilo dali, e aí você pode aproveitar. Porém, se você fez um artigo no seu TCC e publicou esse artigo numa revista, você publicou num evento em que você apresentou e teve análise do evento, né, teve o registro, você não pode usar esse texto como se fosse um outro trabalho novo, porque aí você está fazendo autoplágio, certo? Então, assim, o mais seguro, o ideal faça um outro projeto. Não fica querendo copiar e colar o texto e aproveitar, não. Faz outro projeto, faz outro trabalho. Publica o TCC, né? Quando outra pessoa mais cedo perguntou como é que ultrapassava a barreira da academia, a gente falou sobre linguagem e principalmente sobre publicação. Publiquem em revistas sólidas, não fiquem postando, perdendo o trabalho de vocês em blog jurídico. Tem um monte de blog jurídico aí na internet que não é confiável, publica qualquer lixo que o povo escreve. Vocês até depois ficam citando texto em blog jurídico, né? Juiz não sei o que lá. Érica trouxe verdades agora, hein? Professora Érica trouxe verdades agora, hein? Break news. É vergonha, mas tem, assim. Então, quando eu digo publicar, não é em qualquer lugar aleatório, não. Você vai entrar num site chamado Qualispec e vai procurar lá as revistas científicas que estão vinculadas, que têm qualificação, para você publicar. Nossa, sério! Tem uma questão também, que eu acho que é o seguinte, eu acho que a gente tem que fazer uma diferença entre o que é acadêmico e o que é profissional. Por exemplo, tem muita gente que escreve para blog jurídico, esses aí todos que nós conhecemos, né, defendendo uma tese profissional. Sim. Isso é uma coisa. Certo? E tem seu valor. Por exemplo, você vai lá, defende, sei lá, tal coisa, parará, como uma forma de botar a cabeça para fora no mercado de trabalho. Beleza. Sim. Mas não confunda... Eu vi que tem um pessoal botando uns textos no LinkedIn também. Não acadêmicos, né? Textos para... Isso, mas não são textos que a gente pode reputar como textos sólidos e acadêmicos, né? Exato. Cuidado, porque revista científica, o seguro, o que eu digo para vocês que é seguro, é você entrar no Qualis Periódicos e procurar as revistas pela temática, né, pelas palavras-chave, pelo nome da revista. Dá uma olhada na linha editorial, que tipo de coisa que eles publicam, né? Porque, por exemplo, se uma revista tem toda uma vertente liberal, neoliberal, e Wander manda um artigo para essa revista, não vai passar. Não passa nunca. Entendeu? Então você tem que procurar não só uma revista científica, como dar uma olhada no editorial, para você ver se você tem ali um alinhamento, porque os avaliadores, normalmente, eles vão ter aquelas diretrizes, daqueles alinhamentos, e você pode estar perdendo tempo. E eu digo perdendo tempo real, assim, as melhores revistas que são A1, que são o topo, né, que é mais difícil de você conseguir publicar, que geralmente para você publicar tem que ter, um dos autores tem que ser doutor e tudo. Essas revistas, às vezes, levam 2 anos para avaliar o seu trabalho. Entre o momento que você manda e o momento em que ele vai ser publicado, às vezes demora 2 anos. Então, de fato, você não pode pegar o mesmo artigo e sair mandando para 1000 revistas ao mesmo tempo. Tem que ser uma de cada vez. Então, você manda para uma, se ela rejeitar, aí você manda para outra. Então, você tem que dar esse tempo, né? Então, tomem bastante cuidado com o que são revistas científicas e o que não é. E outra coisa, todo mundo pode, né? Nós que somos acadêmicos, nada impede de você criar, digamos, o seu Instagram, o seu YouTube, e você fazer divulgação científica, né? Eu faço isso, o Wander faz isso, outros colegas fazem isso, em que você publica conteúdo. Ultimamente eu tenho feito pouco, ultimamente só tenho batido no governo federal, mas pode ser que segue o baile. Mas a gente pode fazer, assim, tem muitas pessoas fazendo nas áreas várias, né? Na física, na matemática. A professora aí também, galera, gente boa, vem mais cedo, Requião, todo mundo. Também aí, professora Joana do Trabalho em Foco, faz excelente trabalho de divulgação de conteúdo científico com uma linguagem mais acessível, que não vai demandar tanto tempo, e até um leitor leigo
né, que vai acompanhar o Instagram, vai vendo ali as notícias, vai lendo ali um conteúdo. Então, isso é uma forma de você ultrapassar a barreira da academia e atingir outras pessoas. Eu digo assim, eu pessoalmente, Érica, eu sigo e eu acompanho, eu tenho uma rede de cientistas brasileiras, principalmente cientistas mulheres, no Twitter, eu sigo vários divulgadores científicos de áreas que eu não conheço, da física, eu sigo vários. Gente, física, eu amo. Eu não entendo nada, mas eu amo. Então eu assisto tudo quanto é vídeo de bons divulgadores de física. Então, Professor Rodolfo Pamplona entrou em nossa live, olha que prestígio. Grande mestre, professor Rodolfo Pamplona. Professor Rodolfo é uma inspiração para mim, né? Aproveitar que ele está nos vendo, porque o professor Rodolfo, eu não sei como é que ele consegue tempo para tanta coisa, fazer tanta coisa boa ao mesmo tempo. Né? O professor Rodolfo foi meu professor na especialização e foi uma das pessoas que e foi uma das pessoas que me inspirou a ser professor, né? Ele, professor Luciano Martinez e outros tantos grandes nomes do direito aqui da Bahia. Sempre é uma honra ter o professor Pamplona aqui em nossa live, professor. Estamos falando aqui de TCC, que assombra esses meninos na graduação, no mestrado. O professor Rodolfo, inclusive, é um professor que tem linha de pesquisa no mestrado e doutorado da UFBA. Né? Então, o professor Rodolfo é aquele professor que tem a linha de pesquisa guarda-chuva, que a gente falou há pouco. Né? Algumas perguntas que o pessoal fez antes, e aí eu retomo as que estão fazendo agora durante a live. Várias pessoas me perguntaram como se faz a apresentação do TCC, quanto tempo dura, e como é que vai ser agora que é virtual, né? Esse semestre, pelo menos. Então, assim, coisas básicas. TCC de graduação. A gente normalmente vai ter 10 a 15 minutos de fala para você que está apresentando o seu trabalho. 10 a 15 minutos. Não é obrigatório o uso de slides. Na UXAL, pelo menos, não é. Não sei se em alguma outra universidade, quem for de outra universidade, dê uma checada nas regras específicas da sua universidade, do seu programa, mas no nosso não é obrigatório o uso de slides. A maioria dos alunos gosta de fazer, porque de alguma forma se sente mais seguro ali. Para a apresentação virtual, tem nesses aplicativos que a gente está usando, né, Zoom, o Google Meet e outros, tem uma opção de você compartilhar a tela. Então, você pode compartilhar a tela dos seus slides, né, e apresentar ali naquela banca. Fixe que são 10 a 15 minutos, porque, embora alguns professores tenham aí uma margenzinha de tolerância, se você passar um pouco, não é educado. Geralmente a gente tem muitas bancas no mesmo dia, então você começa a atrasar as bancas dos colegas, que vão ficando com mais e mais gastrite à medida em que o tempo vai passando. Então é bom você se ater realmente aos 10 a 15 minutos. Treine em casa a sua fala, né? Teste primeiro aquilo que você planejou falar, cronometre, para ver se dá mais ou menos o tempo. Lembra que quando você está treinando sozinho, você fala mais rápido. Então, se você testou em casa, falando para a parede, e deu 20 minutos, na prática vai dar 40. Então... Eu queria fazer uma pergunta para você. Eu queria fazer duas perguntas. Na verdade, uma, que as pessoas têm cólicas por conta da banca, né? E não deveria ter. Eu queria fazer algumas perguntas. A primeira qual é o papel do orientador na banca? Uhum. Qual é o papel do orientador? Uhum. E como é formada a composição da banca? Certo? Bom, e vamos outra lá. Coisa. Outra também para poder acabar logo. E a outra é o seguinte. É preciso que na banca eu esgote todo o conteúdo que eu coloquei no meu trabalho? Então, são 3 perguntas. A primeira, qual é a postura do professor orientador? A segunda, a composição da banca. E o que é que eu devo falar na apresentação de uma banca de TCC, se eu devo esgotar todo o assunto que eu trouxe no meu trabalho. Pronto, vou inverter, porque já tá, essa última já estava aqui na lista. O que você deve falar propriamente na sua apresentação? Isso vale desde o TCC até a tese de doutorado. Foque nos aspectos metodológicos. Presuma que a banca leu o seu trabalho, porque se ela não leu, pelo amor de Deus, o que é que a gente está fazendo aqui? Né? Não chame para a banca pessoas que você já ouviu a história por aí afora, que não leem trabalho. Que na hora que chega na banca, você ouve a pessoa abrindo assim o seu trabalho, fazendo crack, né? Aquela espiral que quando a pessoa abre pela primeira vez faz barulho. Quando o seu avaliador faz isso é porque ele não leu, né? Mas a gente está presumindo que leu. Então você não precisa fazer um resumão para exaurir o conteúdo do seu trabalho na banca. Não é isso que é esperado e nem dá tempo.
honestamente, nem dá tempo. Então, você vai focar em retomar ali na apresentação qual foi sua pergunta de pesquisa, qual era o objetivo geral, quais eram os objetivos específicos, qual foi a metodologia utilizada, e aqui você vai desenvolver o que tiver a desenvolver. Quem fez um trabalho, como no direito a maioria é revisão bibliográfica e análise de documentos, lembrando que documento inclui legislação, documento inclui relatório de organização internacional, base de dados, e revisão bibliográfica não inclui isso. Revisão bibliográfica é livros, teses, dissertações e artigos científicos. Então, legislação é documento. A maioria dos trabalhos de direito fica aqui, com esses dois. Mas tem gente que faz entrevista, tem gente que faz questionário, tem gente que faz estudo de caso. Então, se você fizer quaisquer que sejam as técnicas, na banca é isso que interessa. É você explicar como é que, daquela pergunta de pesquisa, você desenvolveu esses objetivos e como é que você deu conta deles. Não é um bicho de sete cabeças. A banca é uma formalidade, é para você demonstrar ali que você tem conhecimento, que você não plagiou, que você não pagou alguém para fazer seu trabalho, né, que você de fato fez o seu trabalho. Então, não é para ser um bicho de sete cabeças. Eu entendo, é normal a gente ficar nervoso, fica um pouco ansioso, né, principalmente quando são as primeiras bancas da vida. Mas a expectativa é que o seu orientador ele está ali como seu parceiro. Ele não está ali para ser seu inimigo. Ele não vai ali começar a lhe atacar. Isso não é uma posição ética de um orientador. Ele está ali porque, se você foi para a banca, foi porque ele leu o seu trabalho, orientou o suficiente e entendeu que o seu trabalho está pronto para ser aprovado. Porque se o cara é antiético a ponto de lhe botar numa banca só para você ser reprovado, você tem um problema muito mais grave aí na sua mão. Então, se você está indo para a banca, pressupõe-se que o seu orientador lhe orientou, leu o seu trabalho, entendeu que está digno, né, para ser aprovado. Ele pode até já ter lhe dito antecipadamente, dizer, a gente sabe que você teve aqueles problemas, que nesse lugar aqui podia ter ficado melhor, mas eu acho que é suficiente, vamos para a defesa. Às vezes a pessoa teve, eu tive um orientando uma vez que era brilhante, absolutamente brilhante. E ele teve um problema grave durante o semestre. Ficou sem computador, teve que escrever no celular. E isso prejudicou muito o conteúdo dele. E assim, isso é uma limitação que eu sabia e ele sabia. Mas o trabalho estava bom o suficiente para ser aprovado. E foi para a banca e foi aprovado. Foi o que ele poderia dar no melhor das capacidades cognitivas dele? Não. Mas era o suficiente para ser aprovado e foi por isso que ele foi para a banca. Se ele tivesse... Mestrado, vou fazer um parênteses aqui. Graduação, você já realmente está arrebentado mesmo, coisa e tal, parará, está ali no perrengue. O mestrado, eu acho que é um dos momentos mais difíceis da vida da pessoa. Por quê? Em razão da própria idade. Você está num momento, em regra, de afirmação profissional, né? De constituição de família. Então, eu posso aqui citar o caso do professor Joana está nos assistindo, que teve Chico no curso do mestrado, né? Assim, eu casei no curso do mestrado. Então, quando acontece uma variação, uma variedade de coisas na sua vida que acaba comprometendo, né, o seu desempenho acadêmico. É curioso que isso acontece muito. E tem muito índice de gente que deixa o mestrado por justamente essa virada de vida, porque aí é o momento que você está com seus 20 e poucos anos, caminhando, né, a depender de quando você fez o mestrado, para 30, coisa e tal. E é a média, vamos botar assim, né? Nada impede que você faça mais novo ou um pouco mais de experiência. Mas é a média. E isso acontece muito. E o orientador, por vezes, né, tem essa... Muito, né? Mário até lembrou ali, grande professora Mary Castro, que foi orientadora dele, maravilhosa, uma diva. O orientador, ele tem que estar junto de você ali. Até o nível do mestrado, o que se espera, assim, a praxis, né, a prática, é que as perguntas que são relacionadas a aspectos metodológicos estritos são direcionadas ao seu orientador, e não a você. Porque pressupõe que na graduação e no mestrado você ainda está num processo de aprendizagem, você ainda não domina, né, epistemologia e metodologia o suficiente para você se sustentar sozinho. Então, você até o mestrado não é responsável, por exemplo, por responder uma pergunta do tipo: por que você escolheu essa amostra? Quais foram os critérios para a variabilidade da sua amostra? Normalmente você não sabe responder isso sozinho. Então, essa é uma pergunta que é dirigida ao seu orientador. Né? Eu já fiz várias vezes esse tipo de pergunta a orientadores, né? Eu já vi isso sendo feito em muitas bancas. E quando existe alguma falha grave metodológica, a gente pressupõe que foi uma falha do orientador e não do aluno. Porque entende-se que no nível do mestrado, ele não tem domínio daquilo. Você só é responsável sozinho pela porcaria que você fez na metodologia no doutorado. Porque no doutorado você... E é curioso, pessoal,
O orientador que lava as mãos e chega na banca e diz assim, viu aí que eu lhe disse? Viu que eu lhe disse? Que... Aí, ó, tá vendo? Tá vendo? Eu disse. Ou então ele mesmo já começa a criticar o trabalho da pessoa. Porque também tem o seguinte, deixa eu ver só uma observação. Eu sou, sem nenhum demérito aos demais professores, mas na área jurídica, nós temos professores que não são professores, né? Que são, na verdade, advogados, juízes, e que também tem que ter, porque você é um campo profissional teórico, certo? É um campo profissional teórico. Né? Mas, infelizmente, nós da área do direito, nós não convivemos com pedagogia. É um primeiro ponto. Né? O segundo ponto é... Você não aprende nada. A gente não aprende. Você aprende a ser professor na tora, né? Naturalmente. E aí é o seguinte, para além disso, você tem professores bons de sala de aula, mas o cara não é professor, não fez o percurso do caminho, não fez o caminho, que é o caminho da pesquisa, parará, parará, parará. E aí, às vezes, já percebi isso, e aí você, como avaliador, você tem que ser também, você tem que ter muito tato, porque você pode estar numa banca como avaliador, por exemplo, Érica é doutora, então, em tese, ela está acima de mim nas questões acadêmicas, porque eu sou mestre. Né? Então, ela tem coisas que ela compreende que eu não compreendo. E a gente tem que ter humildade para saber as nossas limitações. Né? E eu já cheguei a algumas bancas que, pelo fato da pessoa não ter essa vivência com pesquisa, ele começa a atacar o orientando para se defender. Tipo assim. Tipo assim e isso é bizarro. Porque, assim, se o orientando está ali... Do que da banca é uma coisa absurda. Eu não sei o que vai acontecer, eu tô com medo do que ele vai falar na minha banca. O ritual da banca quase não fala, na verdade, porque ele chega, bom dia, boa noite, passa a palavra para você. Você vai falar, ele passa a palavra para o avaliador. O avaliador vai falar, vai fazer comentários, talvez faça pergunta para você, talvez não. Não necessariamente a gente tem perguntas, tá? Vocês às vezes ficam no pânico. Exatamente. Nem sempre tem pergunta. Eu nem gosto, dificilmente eu faço pergunta. Porque eu vejo que a pessoa eu faço comentário, mas assim, às vezes acontece uma pergunta, e geralmente é uma pergunta metodológica, que não é para você, é para o seu orientador. Não é uma pergunta do tipo, você tem interesse em continuar pesquisando isso? Porque, olha, eu li uma vez um texto que ia por essa outra, de repente você pode... Não é uma pergunta pegadinha, prova oral, né? TCC, bancas de TCC, de graduação, ou de mestrado, doutorado, não é prova oral pegadinha. Tudo que vai ser perguntado tem que estar no seu texto, é sobre o seu texto. Pode ser contribuição, pode ser um olhar, por exemplo, na minha banca de doutorado, 2 ou 3 avaliadores comentaram que, porque eles eram de outras áreas e tal, então para eles teria sido mais familiar a leitura se eu tivesse escrito numa ordem inversa em relação ao que eu fiz. Porque eu primeiro fiz uma parte teórica e depois eu fui para os dados. E eles prefeririam o contrário. Veja, é esse tipo de coisa que vai se discutir. Né? Mas o examinador ele não está ali para lhe fritar, para lhe colocar em pegadinha. E o seu orientador está ali para lhe ajudar, para defender. Exatamente. Pessoal, se o seu orientador for para a banca e começar a lhe fritar, o problema é com ele, não é com você. Pelo amor de Deus. O problema é com ele, não é com você. Ele não sabe qual é o papel dele. Se ele for para a banca e começar com aquela história de agora eu vou fazer uma pergunta, e aí joga a pergunta capciosa para o aluno dele e começa a dizer, não, mas isso aí você está errado. Na verdade, se o seu orientador fizer isso, ele está demonstrando que ele não tem a menor consciência do que é o papel dele ali. Porque, na verdade, quando ele critica você, se ele porventura criticar você, examinando, ele está se criticando. Porque, ora, ele teve aí, no nosso caso da Católica... Também, sabe assim, se Wander me chama para uma banca, não é só o aluno que está sendo avaliado, é Wander também. O avaliador, pelo papel. Vamos imaginar uma banca seguinte, né? Wander, orientando X, me chamou para avaliar. Eu não estou avaliando só X, eu estou avaliando X e a orientação de Wander. Se o trabalho é mangueado, sou eu que estou mangueado. Se Wander tiver feito alguma besteira, não tiver lido bem esse trabalho, não tiver orientado, enfim, o menino escreveu algum absurdo ali, ele deixou passar, eu não vou esculhambar o menino, eu posso até comentar, né? Dizer assim, olha, isso aqui tem um problema, Clara tá ali comentando, o problema é que a gente é reprovado. Não, Clara, porque não é o esperado, perceba. Porque se você tem na sua banca
Professores que são pesquisadores, é esperado que eles saibam como é que funciona aquilo dali. Então, se o trabalho está muito ruim e percebe-se que foi um problema do orientador, você não deve ser reprovado. No máximo, deve se abrir um outro prazo para você ajustar, etc. Mas, às vezes, não é problema do orientador, às vezes é o aluno mesmo. Agora, isso é muito claro, viu? Para quem é professor, quem é pesquisador, isso é muito claro. Quando é um problema do orientador... Kevin perguntou assim, e o aluno aceita isso pacífico, calado? Calma, Kevin, não é para criar uma confusão na sua banca, não. Mas é o seguinte, é o que a Erika está falando. Para nós que temos um pouquinho mais de visão, né, como a Erika está falando, para nós, orientadores, que temos um pouco de experiência na área acadêmica, a gente sabe que o orientador que faz isso é alguém que está completamente despreparado. E a gente sabe, assim, quem é da área, claro, assim, eu não sou da mesma área de Wander, né? Ele é do trabalho. Então, eu tenho certeza que ele não vai citar nomes, óbvio que seria antiético. Mas eu tenho certeza que Wander sabe quem são os professores da área dele, que são bons pesquisadores e que são bons orientadores e os que não são. Assim como eu sei nas minhas áreas também. E vocês certamente têm dimensão, cada professor que está aí online, quem são os colegas que têm uma boa postura e os que não têm. Então, na hora que você vai conversar com o seu orientando, ou você como aluno, conversar com o seu orientador, para estabelecer quem são os membros da banca, você deve ter isso em mente. Você deve pesquisar, assim como você pesquisou para ver como era essa pessoa que está lhe orientando, quem é, como é que produz, o que produziu, etc. Essa pesquisa você deve fazer também em relação aos membros da banca. Por exemplo, joga lá nos seus grupos de Facebook, WhatsApp. Gente, quem já chamou a professora Érica para a banca? Como é a professora Érica na banca? Porque aí, de repente, aparece o povo lá dizendo, é horrível, não lê o trabalho, vai lá e fica tentando humilhar a gente. Aí você não chama a professora Érica, você chama outro professor. Eu não faço isso não, tá? Pessoal, a ideia da banca não é humilhar, nem hostilizar ninguém. Não é trote de calouro, não. Não é trote de calor, tipo assim, você vai se formar, vamos sacanear com você. Não é assim, né? E se for assim, está completamente equivocado. Completamente equivocado. O papel do orientador... Não se dê tiro no pé. Se você vai fazer TCC ainda, procure saber primeiro, do começo de arriar das malas, quem é que vai lhe orientar, procure saber o histórico dessa pessoa. Porque eu vejo muita gente que chega nessa época de fim do semestre e está aí desesperado porque não teve orientação. Porque o orientador não respondia nada, não lia e-mail, não leu o trabalho, ou pior ainda, tem casos aí que algumas vezes vocês me procuram, né, me mandam mensagem. Meu orientador me disse, 2 pontos, insiro aqui um absurdo. Tá certo isso, professora? Eu recebo isso. Gente, o semestre inteiro eu recebo isso. Mas no final do semestre é a chuva. Eu vou dizer 2 abobrinhas aqui que eu anotei, que foi o orientador aí que falou pro povo, tá? Aí vocês tenham dimensão antes de procurar orientador. Teve um indivíduo que disse pro orientando que citações diretas são muito bacanas em peça processual, mas que não são científicas em trabalho acadêmico. Eu vou repetir. Ele disse que citação direta não é científico. Eu não sei o que é que tem navegando aqui dentro do crânio desse ser humano que disse isso. Isso é um absurdo, tá? Citação direta e citação indireta fazem parte da construção de qualquer trabalho científico. Porque ao fazer a revisão bibliográfica, para provar que você entende, encontrou, sabe onde é que está o estado da arte na sua área, quer dizer, você está atualizado, você entende os conceitos, está embasado, é óbvio que você vai citar essas criaturas que você leu. Hoje a Érica está batendo fogo no parquinho. O plágio é crime. Como é que a pessoa abre a boca para dizer para o orientando que não é para usar citação, gente? Talvez tenha sido o seguinte. Não sei se é esse o caso, mas talvez tenha sido o seguinte. Há alguns textos que as pessoas abusam de citação direta. E aí parece aquele texto meio preguiçoso, sabe? Aí é coisa de é outra coisa. É outra coisa. Porque, assim, é necessário diferenciar, assim, a citação direta, claro que ela é acadêmica. Meu livro tem várias citações diretas, o seu também. Todo trabalho acadêmico tem. O que eu acho é que você não pode abusar da citação direta para não parecer que você é preguiçoso. Não, mas aí porque aí você pode, até esteticamente você percebe.
Quando tem citação Exatamente. direta, você olha para o papel e você vê que está muito recuado. Até É. esteticamente você percebe. Mas aí qual é o papel do orientador? É dizer, olha, você precisa aparecer mais no texto, você precisa articular essas citações, você precisa formatar corretamente para ver quais são as diretas, quais são as indiretas, fazer as devidas referências. Cuidado com outra pergunta aqui. Aqui foi Kelvin que fez a pergunta. Quando é que deve incluir páginas nas citações indiretas? Sempre que essa citação indireta, ou seja, que você fez uma paráfrase, ela é exatamente um trecho específico de um texto. Você só fez mudar as palavras. Aí você tem que dizer qual é a página. Se for uma ideia geral, por exemplo, se eu estou escrevendo um texto e aí eu estou usando, em geral, o conceito de campo de Bourdieu. Eu não preciso dizer qual é a página exatamente do Ofício do Sociólogo, o livro, né, em que Bourdieu fala de campo, porque ele fala de campo o livro inteiro. Aí é uma ideia geral, aí eu não preciso colocar a página. Mas se você tá, literalmente pegou ali um trecho, reescreveu, fez a paráfrase e citou, isso é uma citação indireta, então você vai ter que colocar autor, ano e a página. Você só não põe a página se for uma ideia geral, certo? Isso é bem claro. Agora, pelo amor de Deus, gente, citação sim, citação sempre. De todas as revistas, tanto que eu já submeti, quanto que eu já li, de vários países do mundo, as que eu sou avaliadora, todas. Inclusive, é um critério de avaliação. Você tem que ter citação de livros clássicos da área e de artigos atualizados, artigos mais recentes. Eu tenho uma das Ele perguntou aí se... no Bahrein, eu tenho que marcar como avaliadora se a pessoa usou mais do que 5 autores atuais e mais do que 3 livros clássicos. Eu tenho que marcar, porque isso pontua. Então, como é que alguém abre a boca para dizer para um orientando que é para tirar todas as citações diretas? Eu não consigo entender. Honestamente, eu não consigo entender. Para dizer que isso não é científico. Ele perguntou se todos os parágrafos do texto precisam ser referenciados. Se você tirou de algum lugar, sim. Se você está ali discutindo com a sua própria voz, ali você que está articulando e dizendo, olha, embora tal autor tenha partido dessa premissa, isso comparado com tal coisa, e aí você está escrevendo você mesmo, né, fazendo suas articulações, aí não tem o que citar. Mas tudo que você tirar de outros lugares, sim, tem que ser referenciado. Não tem para onde correr, senão é plágio. Se você achar que assim, todos os seus artigos estão com uma citação, todos os parágrafos estão com a citação, estão com referência, ele está ficando muito pesado, isso deve sinalizar para você que você apareceu um pouco no texto. Que você não conseguiu escrever, você não consegue desenvolver as suas ideias a partir do que você está escrevendo. Então, não é uma questão de que você tem que tirar essas citações. Talvez valha a pena você limpar um pouco. Às vezes, alunos de direito têm baixam uma Maria Helena Diniz no corpo, né? Aí a pessoa quer citar 15 autores para dizer a mesma coisa. Todo mundo estudou aí alguma coisa de Mariana Diniz já e já tem essa sensação, né? Que ela traz 15 autores para dizer a mesma coisa. O mesmo conceito. Conceito diz o Capião. Segundo Valença, isso aqui. Segundo Venosa, isso aqui. Segundo não sei quem, isso aqui. Tudo a mesma coisa. Não seja Mariana Diniz. Para um texto científico, você vai pegar quem é o melhor autor. O melhor autor Você está largando doce, né? Você hoje está largando doce. Vai. Bota Fred J e vai, assim, mas escolhe um bom autor. E usa esse conceito e vai. Não fica repetindo, não. Então, às vezes, o que o pessoal está pensando aí é que está com muita citação e etc., porque você está repetindo a mesma coisa 1 milhão de vezes. Pega a melhor delas, diga uma vez e siga adiante. Aí fica, mas é que eu não consigo fazer o texto mais curto. Consegue sim. Você tira essas coisas, consegue. Pois é. Grande Fabiano, nosso colega. Kika, vem cá. E qual foi a outra pergunta que o pessoal... Deixa eu ver aqui, que vocês fizeram de banca. Gente, teve algumas perguntas que me fizeram que são muito específicas em relação a como formatar coisas. Como formatar referência de site de governo, como formatar referência de lei. Tudo isso em manual. Esse é um manual acadêmico, que já está disponível. Pega o manual, lá tem exemplo. Se você quiser, você pode pegar a regra da BNT direto, mas atualmente a maioria das regras da BNT no site, né? Eles estão cobrando para você acessar. Então, se você dá o que sabe. Rafael Barreto entrou aí, nosso querido professor Rafael Barreto. Da UFBA, tem manual da UFBA também, vocês podem pegar nas suas instituições gratuitamente os manuais de estilo de formatação, porque eles sempre têm um modelo, né, para todas essas variantes aí de documentos, de livros, capítulo de livro, tudo isso é simples de você formatar. Aí alguém pergunta... Deixa eu fazer uma pergunta. É honesto
e possível que você submeta o seu trabalho a uma revisão? Como assim? Pagar para alguém revisar, é Porque, isso? porque observe, uma coisa que eu queria diferenciar é porque a gente sabe que tem muita fraude no mercado. Fraude é Opa, uma coisa. Mas é possível você pagar alguém para revisar o seu texto e o seu sim, trabalho, a ABNT? Tem sem alguma coisa de problema. antiético nisso? Sem problema. Revisão de ABNT, revisão de língua portuguesa, sem problema. Até mesmo a revisão de alguns pontos. Às vezes a pessoa ficou muito abandonada pelo orientador, né? Teve alguma relação problemática com a orientação e não conseguiu, né, nessa relação, entender bem as questões metodológicas. E até nisso, às vezes, existem esses serviços, né, de consultoria e tal. Eu presto esse serviço. Entrar no meu site, tem lá a Eu proposta sei disso, direitinho. você revisou meu livro. Eu revisei seu livro. Então, assim, hoje em dia, por questão de tempo, eu às vezes até recuso alguns desses trabalhos porque demanda bastante tempo, dependendo do material qual é, né? Quando é uma tese, quando é um texto mais longo. Aí, às vezes, eu até passo, tem ex-orientandos meus que fazem esse serviço também. Lorena, não sei se ela está aí online, faz isso. Kelvin, que está aí, faz isso. E as questões metodológicas, às vezes, a gente faz essa consultoria. Agora, isso é uma questão um pouco delicada, porque, assim, a questão metodológica, tá? Porque, claro, eu, por exemplo, se um orientando de Wander abandonou o menino, nunca nem olhou na cara, fingiu que não conhecia. Aí ele vem me procurar, eu não posso atropelar a orientação de Wander. Se Wander tiver dito a ele, olha, a gente vai fazer esse e esse objetivo, se vire aí. Eu não posso mudar os objetivos em cima do que o orientador já passou, porque isso seria antiético. Né? Eu não posso atropelar e nenhum outro professor vai fazer isso, né? Esse respeito ao espaço do colega. Agora, acontecem casos de pessoas que estão completamente desamparadas e que não sabem como proceder, não estão com segurança ali de como ir adiante, e aí é possível você ter uma espécie de consultoria ali, não tem problema. Agora é isso, vai ter que ter um limite ético aí. A professora Claro que Thaís você não Carvalho também, nossa querida professora de direito penal. Ai, saudades, bancas com Thaís. Até hoje eu tô com raiva dela, que ela saiu da faculdade e me deixou sozinha nas bancas. Mas acontece, né, essas situações. E eu vejo aí Kelvin, por exemplo, várias outras pessoas que eu conheço que fazem essas revisões de português e de ABNT se veem em situações de ter que dar alguma mão metodológica, porque o orientador não aparece. Infelizmente existe esse cenário, mas não é o ideal. O ideal, óbvio, é que o seu orientador lhe preste todo esse suporte Agora, e que você, se for agora o caso, peça uma revisão só de formatação e de língua portuguesa, se for o caso. Eu pessoalmente, não tinha dinheiro na época que eu estava fazendo, né, meus trabalhos. Eu jamais cogitei isso, porque eu não tinha dinheiro de jeito nenhum para pagar alguém para revisar. E eu comecei a prestar esse serviço porque eu tive que me virar sozinha para aprender a fazer. Porque é chato. A maioria das pessoas não quer fazer porque é chato. E demora tempo, né, para você o ajeitar tudo. Tomário, Então, você pode sim contratar alguém. Inclusive, vários orientadores recomendam, dizem, ó, beleza, tá pronto o seu trabalho, mas aí, veja aí alguém para revisar o português. eu estou dizendo isso porque assim, eu não sou a melhor pessoa em ABNT. ABNT não é metodologia, são coisas Não é. diferentes. Eu uso o manual de estilo que a Erika criou e entrego ao aluno. Fala, velho, tá aqui, ó. Tipo assim, siga aí, tá tudo lá, né? E eu quando eu leio o trabalho dos alunos, eu não mexo nessa parte de ABNT. Às vezes eu digo, ó, isso aqui tá errado, veja lá o manual, né? Eu Eu mexo estou falando isso, pois é o seguinte, pessoal, não comprem facilidade. Por que eu estou falando isso para vocês? Passar pelo momento do TCC é necessário como algo como uma prova que você passa na sua vida, como você vai enfrentar a prova da OAB. Aliás, aproveitando aqui a oportunidade, eu queria deixar o meu repúdio à fala do presidente da República hoje, novamente atacando a OAB. Todo dia ele fala uma coisa diferente, mas hoje ele disse que a prova da OAB é caça-níquel. É alguém que não entende absolutamente nada, nada do que de educação, ensino jurídico. Claro que a gente tem que aperfeiçoar a prova ela não está acabada em si mesma, né? As críticas são bem-vindas, mas eu sou radicalmente favorável à prova da OAB, porque já dei aula em muitos lugares, né? Conheço muita gente, e tem lugares que são sérios, outros que não são tão sérios assim. E ainda eu defendo que você deveria ter em todos os cursos. Mas, enfim, isso é outra discussão para outro momento, só como a gente falou, né? Tá vendo aí, Kika? Tô vendo, tô vendo.
como a gente acabou tocando nesse assunto, eu falei disso. Mas é o seguinte, não, você tem que passar por esse momento e você tem que passar, certo? Eu já tive uma situação super constrangedora, graças a Deus não foi na Católica, foi em outro lugar, né? Aqui, eu também não era professor da casa, eu era professor convidado, fui para participar de uma banca. Quando eu cheguei lá, foi uma banca sobre terceirização, eu fiz uma pergunta de algo. Primeiro, eu vi que a aluna tinha citado um autor alemão, né? Falei, pô, essa mulher aqui deve ser arretada, porque citando um autor alemão, terceirização, aí tá, beleza. Daqui a pouco ela citou um autor português, que por coincidência eu conhecia, né? Casimiro Ferreira. Aí eu falei, rapaz... A revisão bibliográfica tá... Quando eu cheguei na banca, eu falei assim, rapaz, eu vou ver o que é que vou ver se essa menina realmente estudou esse negócio. Aí eu fui e perguntei a ela, né? Falei, ó, esse livro aqui que você citou de Casimiro Ferreira, o que é que você entendeu do direito do trabalho da exceção que ele trouxe? Ela não sabia nem o que eu estava falando. Ih, comprou o trabalho, que beleza. Aí eu falei assim, rapaz, tá, beleza. Aí ela citou um julgado do STF. Aí eu falei assim, o que você entendeu por esse julgado aqui do STF? Ela não sabia absolutamente nada do julgado do STF. Ela não Então, escreveu. assim, eu era professor convidado. Pessoal, não se enganem. Os professores sabem quando essas coisas acontecem, né? Nenhum crime é perfeito. E não faça, não comece a sua vida profissional, a sua vida acadêmica pelos atalhos. O atalho não leva você a lugar nenhum. Enfrente os seus desafios, né? Enfrente de cara a cara com o seu desafio, enfrente com o suporte adequado, que é esse que o seu orientador lhe dá, né? Se prepare para esse momento, porque não é nenhum bicho de sete cabeças, né? Você já enfrentou tantas outras dificuldades e vai enfrentar outras dificuldades mais sérias de sua vida ainda, né? E outras questões, mas não comece sua vida pelo caminho do atalho, pelo caminho que não é o caminho lícito, certo? Foi uma situação extremamente constrangedora. Quando acabou a banca, claro que o orientador dela percebeu que ela tinha comprado o trabalho, ou, sei lá, pediu para alguém fazer. E aí foi o único caso, na minha vida toda, eu tenho 7 anos que eu sou professor, completo esse ano. Participo de várias bancas todo semestre. E foi a única vez que eu reprovei alguém numa banca. Uma única vez, porque eu virei para o orientador dela e falei assim, olha, o trabalho dela poderia estar um lixo. Eu deveria ter percebido antes. Exatamente. Eu deveria ter deixado ir para a banca. Exatamente, exatamente. E aí, Eu já era o papel dele ter acompanhado. Meu Era o segundo papel dele semestre. ter acompanhado. Ele não acompanhou. Eu tive uma orientanda no segundo semestre que fez um plágio, me entregou um plágio, e aí eu não deixei para a banca. Ela ia ser reprovada, e aí ela fez o trabalho do zero, né? E acabou indo para a banca, tirou uma nota muito baixa, o trabalho não ficou bom, mas pelo menos não era plágio. E aí ela chorou, porque era comanda, aquela coisa toda. Mas já reprovei alguns alunos por não entregarem resultado, agora sem ir para a banca. Reprovar na Sim, banca, claro. veio uma vez, que não era minha orientanda, e aí foi um caso muito atípico, assim, também. Não foi falha do orientador nesse caso, foi falha da aluna. Mas é muito raro, é muito raro, porque o orientador ele precisa pegar, ele precisa atentar. Teve uma vez um colega professor comentou comigo, eu estou desconfiado de um orientando, porque ele estava com muita dificuldade de escrever, né? O que ele me enviava tinha muitos problemas, assim, no raciocínio, tudo, na construção mesmo da redação, e aí, de repente, apareceu um trabalho, pronto, e tá bom. E aí ele ficou desconfiado, poxa, será que é plágio? Será que é alguma coisa? O rapaz, Google, né? Tem programas na internet que a gente pode procurar, tem o próprio Copy Spider, que é o que o Sal recomenda, que os alunos passem o trabalho, né, para ver se é plágio. Às vezes não é plágio, às vezes, como o Wander falou, é um caso em que alguém foi contratado para fazer, mas você percebe que existe ali uma falha, porque não é o estilo de redação do aluno que você conheceu, né? E aí você tem que procurar, como orientador... Professor que orienta, que conhece o aluno, sabe o que é redação de aluno e sabe o que é redação
Ó, pra você ter uma ideia, eu vou dizer algumas coisas aqui, que são coisas básicas. Ó, o mal do esperto é achar que o outro é besta, né? Então, assim, pô, Érica tem não sei quantos anos nisso aí, eu tenho não sei quantos anos. Aí, às vezes, sabe o que é que eu pego? Eu Hum, vejo aí, só dando um exemplo, eu ou qualquer outro professor, a gente pega e vê que aquele trecho está completamente desformatado. sim, copiou do Percebeu? PDF. É, tá com a cor de letra diferente da outra. Né? Geralmente é cinza. Ou seja, então a gente sabe. Então não cometa esse tipo de falha, porque amanhã vocês serão advogados, operadores do direito em várias esferas, várias esferas. Então não comecem sua vida acadêmica com ilícitos. É. Foi o momento mais constrangedor que eu já passei. Graças a E Deus não foi na UXAL, isso é muito graças a grave. Deus não foi no lugar que eu dava aula, foi uma banca que eu fui convidado Sim. e Isso daí, assim, desse jeito, eu isso nunca vi na. aconteceu. Nunca vi. Mas olhem só, duas coisas que eu tenho a comentar sobre isso, né? Sobre, primeiro, questão de formatação, essa coisa chata da BNT, o manual, algumas pessoas estão perguntando, quem não tiver acesso, eu posso mandar, né, o PDF para quem quiser, eu posso colocar lá no meu site também, que aí vocês Bota no podem seu entrar. site, né? Bota no seu site. Mas todo mundo que é matriculado no TCC, teoricamente, recebeu por e-mail no começo do semestre. Aí pode ter tido alguma falha, né, nos envios do e-mail, mas aí vocês me Mas como a falam. gente tem muita gente, conheço muita gente é de fora da universidade, bota no seu site. Eu vou botar lá. E aí, é profericarrios.com. Que tá no meu, tá na bio, quem quiser clica lá. Mas o que eu digo a todo mundo, honestamente, e olha que eu sou uma pessoa que ganha dinheiro fazendo revisão. Não é que eu fique rica com isso, mas assim, né? Mas de verdade, gente, eu faço revisão porque um dia eu parei para aprender a fazer esse negócio. É chato, leva um tempão. Mas se você aprende, você vai ficar autônomo em relação a isso para sempre. Desde que eu comecei a escrever artigo, desde que eu comecei a publicar, eu nunca paguei ninguém para fazer nada disso por mim. Eu faço 100% das coisas sozinha. Tem um Me programa senti chamado. humilhado agora, hein? Me senti humilhado agora porque você que revisa meus textos. Mas eu já lhe falei isso, eu já lhe falei isso. Aprende a fazer esse negócio, pelo amor de Deus, para de me pagar. O último artigo que eu publiquei na revista do livro foi Eric Key. Eu digo isso, gente, faça o seu negócio. É chato, mas tem dia. Eu digo isso assim porque é como funciona pra mim, sabe? Tem dia que eu não tô com a cabeça boa nem pra escrever, nem pra ler, não vai sair. Mas assim, eu tinha separado aquele dia pra fazer alguma coisa no meu artigo. O que eu vou fazer? Mexer na formatação. Eu vou lá e mexo. A essa altura, eu juro pra vocês, no meu computador, no meu editor de texto, né? Quem quiser usa LibreOffice, Word, o que seja, no meu já está todo pré-formatado. Eu já tenho um pré-formatado lá que eu só faço abrir esse e vou para cima. Eu já deixei todo configurado. Porque uma vez que você tem o trabalho de fazer, você aprende a fazer aquilo, você domina aquilo, é para sempre, né? Porque Verdade. mesmo que mude uma coisa ou outra da ABNT, e toda hora eles mudam uma coisa ou outra, mas é detalhe, é uma coisa ou outra que você ajusta e você fica independente, né? Você não fica gastando esse dinheiro. É chato? É. Quantas coisas chatas a gente não faz na vida, né? Essa daí, pelo Verdade. menos, é dinheiro. A outra coisa que eu digo para vocês, e aí agora num tom bem mais sério, é isso que Wander falou, de não começar sua carreira, né, com fraude ou cometendo crime de nenhum tipo. Gente, vocês esquecem que TCC, dissertação, tese, esses trabalhos, eles vão para um lugar chamado repositório institucional online da sua universidade. Todo mundo que tira no TCC de Direito da UXAL, entre 9 e 10, você recebe lá um papel, uma autorização, se você quiser, você autoriza para que o seu TCC vá para o repositório. Mas já existe um plano, que é não só da UXAL, mas de várias universidades do mundo, existe uma tendência de que 100% dos trabalhos, desde a graduação até o doutorado, vão para o repositório a fim de democratizar a ciência, né, democratizar o acesso e diminuir o plágio. Então, eu não sei em que momento do futuro isso vai acontecer na sua universidade, na UXAL, na UFBA, no que for. Mas, a partir do momento que está na internet, tá para sempre. Daqui a, sei lá, 20, 30 anos, você foi indicado para um cargo de destaque, você foi eleito, sei lá, governador, você vai ser ministro do STJ. Alguém vai escarafunchar sua vida na internet. Na hora que jogarem seu nome no Google, entre outras várias coisas, vai aparecer o diabo do seu TCC que você plagiou. Vai aparecer a porcaria de trabalho que você fez no seu TCC, que você tocou com a barriga, pediu para não sei quemzinho fazer, copiou um monte de abobrinha. Vai aparecer.
e vai ser associado ao seu nome. Teve casos em outros países, na Alemanha, vocês podem procurar, já teve no Japão também, de pessoas que exerciam altos cargos, né? Cargos de muito destaque, não só no ambiente acadêmico, mas na esfera política e judiciária, e que renunciaram aos cargos e perderam os títulos todos, porque se descobriu plágio. Se descobrem, por exemplo, um plágio seu na graduação, é invalidada a sua formatura. Se é invalidada a sua formatura, seu mestrado não existe, seu doutorado não existe, e tudo que você ganhou de valor a mais no seu salário, por conta dos seus títulos, você tem que devolver. Tá? Então fiquem ligados no que vocês estão fazendo aí, porque o jovem, e aí a pessoa velha aqui falando, porque eu tenho 33 anos, então... Tia Érica largou, tia Érica agora deu ideia. Eu não sou mais jovem por nenhum critério da ONU, então eu posso falar, vocês jovens não pensam no amanhã, certo? Quando minha mãe falava isso, eu achava que, essas coisas de mãe, né, gente? Mas é verdade. Pense que daqui a 10 anos, 15 anos, 20 anos, aquela porcaria daquele lixo que você fez no seu TCC pode voltar para lhe assombrar. Então, assim, escolhe um tema que você gosta, escolhe um orientador que vai, de fato, lhe orientar. Faz o caminho. O seu trabalho não precisa ser o Nobel da Paz, não precisa ser, assim, a revolução da ciência, não precisa reinventar a roda. Faça o seu trabalho pequeno, honesto, correto, e vá dormir tranquilo, com sua cabeça no travesseiro. Porque existe aí o que o Augusto está comentando aqui, ó, o mercado negro de TCCs, que existe aí o pessoal vendendo... Kevin botou o seguinte, que ele morre de medo, porque ele usou a expressão mercado negro no trabalho dele, ele morre de medo de pegar. Eu vim correndo, ó. Entendi. Porque realmente, né, Kelvin? Mercado negro, honestamente. Aqui o colega perguntou que dia... do Brasil escravocrata. Não, o nosso grande Mário, nosso colega de mestrados, que dia vai ter aula de revisão da live, preciso preparar para o doutorado. Vamos montar uma live, Mário, só para a galera que quer entrar em mestrado e doutorado. Vamos preparar aí essa outra live. Eu tô pensando, galera, aqui, na moral, em fazer uma live com a Érica, mas não mais de TCC, mas Érica sincera. Na moral, tô pensando assim pra você. Eu tô super controlada aqui. Os temas e pau na live. Eu tô muito controlada, você não tem ideia. Chega, tô apertando aqui um negócio fofinho pra me acalmar. Porque cada coisa que a gente vê, gente, em banco. Eu falo isso para minhas turmas de PPD, aí eu vejo a cara do povo assim, arregalando o olho, porque é a primeira vez que alguém lembra a eles que existe um amanhã, que tem um futuro. E você não sabe o que você vai estar fazendo daqui a 10 anos, 15, 20. Aí eu viro para alguém da sala, né? Tipo, eu olho para a cara da pessoa. Imagine você vira ministro do STF daqui a 30 anos. Aí botam lá. Sua tese de doutorado foi plágio. TCC. O pessoal não se toca. Então, assim, claro que a gente, como professor, necessariamente, né, a gente sempre vai fazer esses alertas, e às vezes entra por aqui e sai por aqui. Mas eu tô falando sério, porque isso é uma coisa que pode ter uma repercussão muito grave daqui a muitos anos da sua vida. Né? Então, é uma coisa para você pensar. Não é para o TCC ser um bicho de 7 cabeças, uma monstruosidade. Se você não tiver a fim de lidar com a BNT e acha isso um porre e tem um dinheiro para gastar, paga um revisor, mas se preocupe com o conteúdo, pelo menos, sabe? Assim, garanta que o seu conteúdo está adequado, né? Que você tem essa dimensão, né, da pergunta que você está fazendo, que você tem que retomar se você está, de fato, respondendo a sua pergunta. Porque, às vezes, eu já tive casos até de orientandos meus, que foram meus PPD, estavam com um excelente projeto e tudo. Aí, na hora que a pessoa começa a escrever, se empolga um pouco. E aí, quando entrega para o orientador, já aconteceu isso algumas vezes, não lembro se esse semestre aconteceu. Mas às vezes acontece, a pessoa me manda assim 15 páginas, eu assim, beleza, legal. Mas não tem nada a ver com a sua pergunta, né? Você escreveu um monte de coisa interessante, coisa e tal, mas não tem nada a ver. Você vai mudar de pergunta? Você sabe que eu tenho que me policiar às vezes, porque assim, como eu tenho algumas posições que são muito firmes, e aí, às vezes, quando o meu orientando bota alguma coisa, aí eu vibro, isso aí mesmo, é isso, daqui a pouco eu... Não, peraí, mas ele vai ter que tirar isso aqui, parará. A Mota tá pedindo, deixa a live salva, vai ficar no IGTV, depois eu vou botar lá no meu YouTube também, vou botar as duas juntas, né, os 2 pedaços da live, que aí vai ficar imenso, mas tem quem queira, né? Rapaz, vai ficar grande.
Gente, olha só, a gente tem mais 10 minutos, e aí, se vocês tiverem perguntas que a gente não viu, que passaram, que a gente não respondeu, as que eu tinha anotado aqui eu respondi todas, mas vejam se vocês têm mais aí alguma para mandar, que aí a gente... Aqui também, pessoal, assim, a professora Érica é sempre muito solista, né? A gente tem o Instagram dela, tem o meu. Aproveita esse período de quarentena, né? Que nós estamos aí compulsoriamente em casa. E fiquem em casa mesmo, porque Sim. estamos falando o tempo todo aqui de ciência. Então, a ciência é que deve prevalecer. A opinião a opinião não, né? A constatação da ciência e das autoridades sanitárias. Então, fique em casa nesse período de verdade e nós estamos sempre à disposição aí. Alguém perguntou, subtópico necessariamente é ruim? É verdade, tá? Que eu tinha perguntado. Não é que necessariamente é ruim. E depois as considerações finais, aqui que Lúcia está perguntando. Sim. Subtópicos não necessariamente é ruim, mas é o excesso que é problemático. E num artigo, que é um texto muito curto, eu acho que dificilmente um subtópico se justifica. Sabe, assim, por que você está quebrando? E eu vejo tem muita gente que bota assim, por exemplo, 2.1. Aí passa para o 3. Para que teve 2.1 se não tem 2.2? Não faz nenhum sentido você ter uma quebra de subtópico, né, um subcapítulo, se não vai ter uma outra, né, para justificar aquilo. Porque se é para quebrar uma vez só, você faz a transição dentro do texto regular e segue andando. Em geral, como leitora, eu prefiro que não tenha subtópico, porque eu acho que é uma quebra de raciocínio que às vezes atrapalha mais do que ajuda. Como avaliadora, eu acho que ou você tem uma boa justificativa metodológica, porque o seu objetivo específico ele tem que comportar uma divisão. Por exemplo, tem uma aluna de PPD agora que ela está fazendo um projeto sobre uma discussão de um caso concreto, se é dolo eventual ou culpa consciente, eu acho. Eu não sou penalista não, viu, gente? Se eu estiver falando trocada errado, me desculpem. Mas eu sei que tem dois institutos jurídicos e ela está avaliando se... Ela vai avaliar, né, no projeto de pesquisa, ela vai propor isso, ela vai avaliar se, em determinado caso concreto, se haveria um ou outro. Veja, são duas coisas. Faz sentido, no caso dela, se no capítulo em que ela vai destrinchar esses dois institutos, ela fizer dois ali. Necessário não é, mas assim, faz sentido no caso dela. Mas em outros casos, não tem, às vezes, motivo para você estar fazendo subquebra, e aí o ritmo de leitura fica ruim, ainda mais num texto muito pequeno, um texto muito curto. Sobre as considerações finais, o ideal é vocês não trazerem, ideal não, assim, é errado você trazer fato novo que não foi mencionado. Você não deve usar citações e dados, etc., nada que você não trabalhou. De preferência, evite citação, tanto direta quanto indireta, tanto nas considerações iniciais quanto nas finais, é a sua voz. É você, autor, que tem que aparecer. Então, nas considerações iniciais, você vai dizer para o seu leitor qual foi o problema de pesquisa que você identificou, quais são os objetivos todos, os métodos que você vai utilizar, etc., e vai começar o texto. Nas considerações finais, você retoma quais eram seus objetivos e diz que foram cumpridos assim, assado, e faz um arremate ali, uma reflexão final, crítica com suas palavras, abre novas perguntas e, pelo amor de Jesus amado, ou da divindade da sua preferência, não me invente de propor solução. Propor solução, eu não sei, né? Eu acho que é o tipo de raciocínio do advogado que quer resolver coisa, ele quer dar um resultado, ele quer dar uma solução, mas o pesquisador, ele não é normalmente capacitado ali e não tem resultado suficiente para propor a solução. Uma coisa é você ter num mestrado profissional ou numa tese de doutorado, você ter um projeto interventivo e aí todo o seu trabalho foi no desenvolvimento desse projeto. Isso é uma coisa. Outra coisa é você passar o trabalho inteiro fazendo revisão bibliográfica de dolo eventual, culpa consciente, seja lá o que for, e no final você dizer a solução é uma nova lei, que isso, aquilo, outro. Essas ideias de solução... Aliás, todo mundo sai da faculdade virando legislador, né? Vira legislador, vira prefeito, vira governador, vira presidente, porque quer inventar a política pública inteira, quer inventar orçamento de onde não tem. O cara não falou uma linha sobre orçamento do trabalho inteiro. Aí a última frase do trabalho dele é: a solução é mais investimento na saúde. E quem disse que tem pouco investimento? Você não me trouxe um dado sobre isso, de onde você tirou essa informação? Não passe essa vergonha. Eu sempre tenho um professor que aperta a sua mente, que quer que você proponha uma solução. Ele está errado.
Eu estou lhe dizendo isso. Seu professor que está exigindo que você bote solução no final do trabalho está errado. Bueba, outra vez, break news. Está errado. Mas, geralmente é professor que não tem um trabalho acadêmico, assim, ele não é pesquisador e não entende o que é a pesquisa. A pesquisa na nossa área, ela tem muito mais um objetivo, né? De diagnosticar, de entender, de compreender, de avançar o conhecimento sobre aquilo, do que de virar gestor público de repente e propor uma política pública. Eu já vi gente apanhando em banca de mestrado, porque do nada, no último parágrafo, a criatura me inventa que é a solução. Da cartola, tirou a manga. Não, você enfraquece. Você pode. Não embote solução superficial. Ah, precisa de mais direitos humanos, precisa de mais investimento. Você só vai passar vergonha. Parece cartaz, né? Tipo assim, parece cartaz e não. Você Deixa eu não dizer uma chama... coisa, você pode, o pessoal está aqui muito angustiado com o slide, né? Quem é da Universidade Católica, Cristiano manda o slide para vocês, que tem lá dizendo como é que funciona. Agora, eu não sei se você pode, Érica, no seu site também disponibilizar um modelo de slide, não sei. Eu tenho um modelo que também, pessoal, porque assim, como a live está acabando, para falar o que deve ter no slide, eu já conheço os slides de Érica, e aí eu sei que o slide dela já está tudo organizadinho, o que você deve colocar mais ou menos em cada slide, porque senão a gente vai dar tempo de a gente falar disso aqui. Aí... Não, gente, slide. Não é obrigatório na UXAL. Se você não é da UXAL, verifique no seu programa, na sua universidade. Na UXAL Direito não é obrigatório. Mestrado, doutorado também não é obrigatório na UXAL. Vocês não devem fazer muitos slides. Os slides devem, quem for fazer, né? Bota assim, qual é a pergunta de pesquisa? Quais são os objetivos? Texto curto. Não fica botando textão, não bota citação, não bota nada disso. Se você quiser, se você for muito objetivo na sua fala, você pode colocar nos seus slides os conceitos principais. Aí você bota com a citação bonitinho, né? O mesmo formato de ABNT que você usou no texto, né? Quando você vai fazer a citação, você coloca autor, ano, página. E ao final, o último slide, você coloca as referências do seu trabalho. Mas isso é uma formalidade apenas, né? Não é obrigatório você fazer slide. Se fizer, não me invente de botar tabela, gráfico, dado que não está no seu trabalho. Não me invente de botar música, poesia, um monte de coisa para ficar... Exatamente. Fica aquele negócio que solta foguete no slide. Pá! E aí o cara toma um susto quando tá na... Tem que ser sóbrio. É um momento solene. Exato. É um momento solene. Então, nada de ficar botando fogo de artifício, nem chuva de prata caindo para descer o negócio. Mário até comentou aqui do Prezi. Eu usei o Prezi só na minha defesa do mestrado e do doutorado, em nenhuma outra ocasião, porque dá um trabalho filho da mãe para fazer aquele negócio. Fica mais bonito, né? Tem uns efeitos, assim. Mas, honestamente, TCC, 10 a 15 minutos de apresentação, eu acho que não justifica você fazer um Prezi, porque dá muito trabalho. Para mestrado e doutorado, eu acho que vale mais a pena, porque você tem um trabalho mais longo. No meu caso, no mestrado, geralmente a defesa é 20 minutos que você tem para falar, né? 20 minutos. Me deram 40, porque minha defesa de mestrado foi um dos últimos eventos de uma CMOC. E aí, estava lotada a plateia, todo mundo sabia que ia ter muita gente que não teria lido, obviamente, na minha dissertação. Então, aí a banca me pediu para apresentar o conteúdo. Aí eu fiz um Prezi, porque como eu ia ter que apresentar o conteúdo e não só a metodologia, aí eu fiz. No doutorado, eu fiz o Prezi também, porque minha tese de doutorado tinha quase 400 páginas. Então, para eu poder cobrir, ainda que focado metodologicamente, eu fiz uma apresentação mais robusta. Eu acho que eu falei uns 40 minutos também. Então, para 10, 15 minutos não justifica. Faz um slide simples, eu acho que assim, 5, 6 slides no máximo. E teste em casa, porque se você demorar falando, não dá tempo. O que mais que temos aqui de pergunta? Antes que caia aqui, né? Vou botar no meu site, gente, os slides e vou botar o slide e bota o manual de estilo acadêmico. Vou colocar lá. Terminando, eu queria lhe agradecer. Queria agradecer por você finalizar, agradecer a todos e todas que participaram da live.